Esta conferência será gravada agora. Show! Então, começando oficialmente aqui a gravação desse nosso evento. Então, fiquem à vontade, podem se servir, e para a gente ter mais esse bate-papo de uma forma informal. O objetivo não é ser uma formalidade de uma palestra, pelo contrário. A ideia do Meetup é sempre essa ideia de a gente poder trocar de uma forma bem colaborativa aqui. Beleza? Então a gente vai começar por essa pergunta. Boa noite, os que chegaram. A gente vai começar essa pergunta para as empresas responderem: quantas horas vou me dedicar para cada cliente por ano? Porque se a gente vende um serviço, nosso serviço está embutido horas, e baseado nisso, a gente vai ter muitas reflexões para fazer. Beleza? Quem quer começar? Quem se propõe a começar? Sônia? Boa noite. Meu nome é Sônia, eu estou aqui representando a Splendis. Só de atendimento, a gente se dedica em torno de 30 horas por ano por cliente. Só de atendimento. Fora o trabalho que você vai ter para fazer uma entrega adequada, para levantar os dados que são necessários para uma resposta adequada. Então, tem muito trabalho, sim. Então, na produtividade ali, que a gente corre muito, eu diria umas 40 horas ano para cada cliente. Não sei se ele pactou comigo, eu vou passar para ela responder. No nosso modelo, eu vou passar para ele que ele explica melhor, tá bom? A Sônia é um pouco enviesada, porque ela pega uns pesos pesados de 40 horas ano. Mas a gente tem clientes e clientes, né? Então, a gente sabe que estar diante do cliente é uma hora que tem que ser muito produtiva, de preferência com menor número de lição de casa para o planejador, né? Para o cliente talvez haja várias lições, mas o planejador precisa ser conciso na hora do atendimento. Mas não tem jeito, por mais que você contabilize as horas diante do seu cliente, você sempre vai ter que ter um trabalho preliminar, ou antes de atendê-lo, ou depois de atendê-lo também. Então, por isso que amplia essas horas pode variar de 16, 20 a 40 horas, como a Sônia falou, vai depender da complexidade de cada caso. E vai de nós tentarmos sermos efetivos diante do cliente, bastante assertivos e objetivos do ponto de vista do profissional, do planejador. Tá legal? Acho que é mais ou menos por aí, né, Jansen? Boa noite, eu sou Elanir Santos, do Patriarca. Bom, lá na nossa empresa a gente tem dois tipos de atendimento, né? O principal, o carro-chefe, são os clientes corporativos. Então, são empresas que nos contratam para atender os funcionários, elas pagam para a gente atender os funcionários, e é um modelo muito focado em endividamento, os funcionários que estão endividados para melhorar a produtividade dos funcionários na empresa e tudo mais. E o número de horas que esse modelo nos toma basicamente, são atendimentos... cada empresa nos toma 2 semanas por ano de atendimento full, né, que são os horários em que a gente está atendendo os funcionários, e mais ou menos uma semana de prévia, onde a gente manda os questionários, recebe os questionários prévios, recebe as informações, compila aquilo, para poder fazer a atuação em campo nas empresas, né? Além disso, a gente tem alguns clientes de planejamento financeiro individuais, que não é o nosso foco, vieram mais por indicação, e em média, o que a gente tem mensurado é que para cada hora de reunião, eu tenho mais 2 horas de trabalho extra, independente do número de reuniões que eu tenha com esses clientes individuais. Não sei se ficou tão claro, mas já mostra que o grau de produtividade que eu tenho com os clientes corporativos é muito superior ao que eu tenho com os clientes individuais, né? Então, até por isso, conforme a gente foi
evoluindo na empresa e refinando o modelo de trabalho, ele foi se voltando cada vez mais para os clientes corporativos. Agora, um ponto importante também, que demanda bastante tempo nesse processo, é justamente a prospecção desses clientes corporativos. Atualmente, a maior parte desses clientes, eles já estão dentro de casa, porque nós temos uma outra divisão de serviços para empresas, então são clientes que já estão lá, é um serviço que é uma prospecção já dentro de casa mesmo. Então, mas eu tenho sentido que cada vez que a gente tem que ir mais a mercado para buscar novas empresas para esse serviço, aí sim acaba demandando mais. Então, é um desafio que a gente vai ter que encarar agora, futuramente. Deixa eu aproveitar e começar bate-bola aqui para a gente também aquecer e convidar todo mundo a participar. Não ficou muito claro para mim, Danilo, se eu puder falar. Você passa 2 semanas na empresa, mas você fala com quantas pessoas daí? Sim, e com cada pessoa que está lá, com cada funcionário, quanto tempo você dedica para esses? A gente faz atendimentos de 1 hora. Lembra que eu falei que ele é focado no endividamento, né? Esses atendimentos. Então, são 2 atendimento de 1 hora, perdão, 2 atendimentos de 1 hora com intervalo de 2 meses entre cada atendimento. Então, em 1 semana, eu atendo 8 pessoas por dia, né? Ou seja, 40 pessoas por semana, né? Atendimentos de 1 hora, e depois de 2 meses, mais um atendimento de 1 hora de follow-up. E, previamente aos atendimentos presenciais, tem o envio do questionário, em que a gente já, quando eu chego para atender aquele funcionário, eu já tenho um perfil do que tipo de endividamento que ele tem, qual é a situação, os desafios que ele tem, para aumentar justamente a produtividade e a minha efetividade durante aquela 1 hora de reunião. Obrigado. Bom, boa noite. Meu nome é Leanderson, sou fundador da GFI e também coordeno a área de planejamento financeiro aqui da empresa. A questão tempo, enfim, acho que não é só para planejamento financeiro, né, mas para empreendedorismo, para qualquer atividade hoje, tempo é crucial. Falar de quantas horas atender ou quantas horas dedicar para um cliente é uma pergunta, vamos dizer assim, que sempre vem a palavra depende. Né, depende de qual cliente, qual a necessidade, pode ser um encontro que já pode ajudar a impactar bastante, depende do que você quer entregar, depende do que o cliente precisa. Eu posso dizer que eu já atendi centenas de clientes diretamente e acompanhando ativamente já mais de 100 clientes, e entendo que existe algum limite técnico, vamos dizer assim, para quantos clientes você pode atender, principalmente da complexidade. Então, conversando com planejadores lá fora, a gente, enfim, todos foram lá para os Estados Unidos, nós falamos com planejadores que disseram que 40, 50 é o máximo, devido à complexidade daqueles clientes. Eu já falei com uma pessoa que ele era mais quant, né, o dono da empresa, e ele falou que no modelo dele são 111 clientes que cada planejador pode atender com tantas horas, etc. Então, não tem resposta certa. Mas nós aprendemos muito aqui na GFI, né, depois de atender aí alguns milhares de clientes, que nós temos que ter, talvez, uma boa flexibilidade. Aprendemos bastante com isso também no passado, não tão distante. Então, hoje nós temos alguns pacotes que atendem nichos diferentes ou necessidades diferentes. Então, cliente que precisa olhar mais especificamente algum dilema, algum ponto, ou é alguém que precisa primeiro de uma solução para uma questão de fluxo antes de falar de qualquer outra coisa. Então, de repente, 3 encontros, 6 horas, pode ajudar bastante esse cliente. Por que eu digo pode ajudar bastante? Pode ser que ele precise de mais. Né? Então, pacotes de 12 horas ou mais, ele já contempla muita coisa, mas, de novo, tem que ser muito flexível. Eu diria que aqui a palavra-chave é flexibilidade para atender os clientes. Planejamento, a gente fala que não é para 2, 3 meses ou 1 ano, é para a vida toda. Né? Se o planejador for necessário para a vida daquele cliente por muito mais tempo, provavelmente você vai ter uma metodologia depois de um retainer, ou uma metodologia de você ter horas contratadas periodicamente para atender aquela pessoa. Então, talvez aqui nós temos então vários pacotes diferentes, mas eu diria que falar de horas de planejamento é muito parecido com falar de atendimento médico. Né? Então, o médico ele tem um tratamento, ele faz um diagnóstico inicial. Esse diagnóstico pode ser uma reunião ou pode ser algumas consultas, né, para avaliar informações, raio-x, seja o que for. Depois ele vai propor um programa de tratamento
cada cliente vai precisar de algum programa de tratamento, então, ou seja, daí que vem a flexibilidade, e pode ser que aquele cliente, aquele paciente seja tratado, finalize e pronto. Depois nunca volta ou volta lá na frente. Então, no planejamento financeiro, você tem que primeiro definir quem você quer atender, para entender qual a complexidade, depois, o que você quer entregar dentro da sua metodologia, e depois entender se isso é viável para ambos os lados. Né? Quando aí você vai entrar com outra questão, que é o valor dessa hora, se é viável para o cliente ou se é viável para você, versus o quanto que você tem para oferecer de tempo. Não sei se ficou claro, mas é para deixar realmente um grande ponto de interrogação, porque a gente vai ficar a noite inteira falando sobre isso. Né? Eu sou o Edson Del, da Del Consultoria. O número de horas eu acredito que seja aí umas 60, chutando, né? Porque tem as minhas horas que eu me dedico ao cliente, eu faço aí mais ou menos de 5 a 10 encontros anuais, e aí tem a minha equipe. Então, eu tenho uma equipe com 5 pessoas, aí eu tenho que colocar essas horas. Eu estava tentando fazer uma conta aqui, mas não dá. Eu estou errando aí, eu estou perdendo dinheiro. Então, com o cliente, eu posso falar que é 2 horas cada encontro. Por mês? Cada encontro. Então, tem cliente que demanda um encontro por mês. Eu tenho um cliente que um encontro a cada 2 meses, outro cliente a cada 3 meses. Eu tenho um cliente agora específico que é toda semana. Então, depende de cada caso. Mas, no geral, no modelo que eu quero seguir e no modelo que eu quero escalar ano que vem, eu penso aí em, no máximo, 10 reuniões aí por ano. Sendo que na minha metodologia, eu tenho um contato full time com o cliente. Então, eu tenho uma plataforma, eu consigo contato diário com o cliente. Isso facilita um pouco a minha vida, mas tem equipe, né? Então, essas horas aí da equipe eu tenho que contabilizar. É uma lição de casa para mim. Eu vou ter que calcular bem essas horas aí, mas eu não sei precisar. Eu chutaria aí umas 60 horas, fazendo um cálculo aqui rápido, mas essas de 30, 50 horas eu acho que é boa também, né? Eu esqueci alguma coisa, não? Não, só você falou que não calcula muito o número de horas. Sim. Mas uma vez eu lembro, acho que foi no Meetup de janeiro, você falou que percebia que, até por causa disso, você tinha uma limitação de número de clientes que você pode atender. Sim. E que você estava perto dela. Você já percebe essa limitação chegando no número de clientes? Pô, já passei dessa limitação. Então, agora estou sofrendo muito. Estou conversando muito com muitas pessoas, conversei até com o Leanderson aí, me deu vários toques aí, várias dicas, que eu tô fazendo essa lição de casa. Porque é muito difícil, esse tema eu falei hoje com a minha equipe, é muito para mim, porque eu estou vivendo um momento agora de tentar escalar o meu negócio, e eu começo a ter a ansiedade de quem está entrando. Então, porque a pessoa já olha e fala, poxa, quanto tempo? A minha limitação é a agenda. Então, eu tenho minha agenda e vai colocando o cliente. Então, o meu cliente, ele me paga e eu trabalho. É assim que funciona. Então, e aí ele compra a agenda. Então, ele chega e fala assim, a gente vai fechar 10 encontros, então você me paga e eu reservo. E aí eu já deixo reservado esse tempo para ele. Alguns não pagam no dia, outros cartão de crédito, então entra em outro meetup, né? Mas, de qualquer jeito, eu gosto de fechar a agenda. Então, eu fazendo isso, eu consigo assegurar que eu vou conseguir atender o cliente. Então, eu tenho 2 dias de back-office, que eu me dedico exclusivamente ao cliente, então eu consigo olhar todos os clientes, toda semana. Tem uns que têm uma complexidade muito maior, que exige que eu olhe todo dia, tem outros que uma vez ao mês, tem outros que a cada 6 meses, tem outros que eu preciso estar envolvendo, que é planejamento tributário, que eu preciso envolver um advogado, isso. Tem outro que é a questão sucessória, eu estou com 4 casos, então depende cada um. Eu
chutaria aí 60 horas, mas eu vou tentar chegar nesse número aí certinho, mas não estou tendo prejuízo, então deve tá certo aí. Deu, né? Boa noite, eu sou a Diana da Atmo. Acho que para falar de produtividade e quanto a gente gasta com cada cliente, é importante explicar como funciona o modelo, né? Então, no caso da Atmo, a gente não faz consulta, a gente não faz projeto, a gente não tem contrato com data limite. Os nossos contratos são todos contínuos, tá? Então, a gente tem esse olhar para a vida toda do cliente. A gente não resolve um problema específico. Então, realmente depende muito de cada cliente, é impossível eu determinar aqui uma média. Eu diria que o mínimo, umas 20 horas por ano, acho que esse foi o cliente mais simples que eu já tratei, mas como todos os casos são contínuos, a gente também tem os graus de intensidade, né? Então, no primeiro ano é sempre mais intenso, e depois, a partir do segundo, do terceiro ano que a gente está atendendo o cliente, começa a ser uma coisa menos intensa, mas não menos importante, né? Porque você já tem o conhecimento de toda a vida do cliente, você já estruturou a vida financeira dele, já montou uma estratégia, já implementou essa estratégia, então a importância que o cliente dá para o seu trabalho continua sendo a mesma, mas o número de horas que você dedica é menor, só que isso não quer dizer que você está agregando menos valor ao cliente, né? E uma coisa que eu posso dizer aqui é que o fato da gente ser uma consultoria de valores imobiliários ajuda bastante nessa questão aí da continuidade, então a gente consegue ter essa dinâmica dos investimentos muito bem coordenada aí no longo prazo, e isso agrega bastante valor para o cliente. Cada vez que a gente revisa o planejamento financeiro, a gente tem uma reestruturação de carteira e, obviamente, a gente vai monitorando os investimentos sempre. Não sei se eu respondi. É isso. Vamos começar por aí. Só lembrando o pessoal das empresas do ENEP que são de fora, me indiquem no chat aqui quando vocês quiserem contribuir, tá? Então, vou tentar chamar aqui o Thiago, da Grana Justa. Opa, legal, Thiago. Beleza, ativa a câmera aí para a gente tentar te ver aqui também. Opa, estão me vendo? Sim, me escutando? sim. Olá, pessoal. Olá, plateia. Olá, mesa diretora aí, Janser, presidente da mesa, todo mundo. Seguinte, respondendo a pergunta, eu fiz umas contas aqui também. Vou concordar com o Leanderson aí que depende do cliente. Tem cliente que eu gasto 1 hora por mês, então são 12 horas por ano. Esse é o meu cliente mais organizado, vamos dizer assim. Ele me manda, todo dia 30, ele me manda um e-mail com tudo que ele gastou, com os investimentos, eu não preciso fazer nada. Esse era o cliente ideal que todo planejador queria, né? Mas esse é no meio de todos os meus clientes, então, assim, é uma exceção, eu diria que é 1%. A maioria me dá mais trabalho, então... Tem um cara que eu troco muitos áudios com ele, por exemplo. A gente estava conversando sobre alugar ou comprar um carro. Então, fiz uma planilha com um formato, a gente estudou, ele me mandava áudio. Então, assim, é difícil você medir quanto você gasta com cada cliente, mas depende. E eu costumo fazer, meu modelo é reunião mensal. Então, minha reunião mensal, ela dura de 1h30 até 3 horas. Já durou 3 horas. Depende muito do cliente, quanto ele pergunta e quanto ele consome de você. Então, se durar 3 horas, e uma dica que eu dou para todo mundo é quando você terminar a reunião e chegar no seu escritório em casa, escreva tudo que você tem que escrever, faça logo o que você tem que fazer com o cliente, porque se você deixar para depois, ou você esquece ou acumula, ou você vai perder mais tempo. Então, eu costumo sempre mandar um resumo do encontro no dia seguinte. Para melhorar o meu modelo, eu queria mandar na mesma hora. Ou seja, quando eu terminei a reunião com o cliente, eu já mando para o e-mail dele ali na hora. Então, outra coisa também, fazer algumas coisas com ele na reunião. Se disser assim, eu vou cancelar essa minha conta semana que vem, ele não vai fazer. Então, você diz, não, então liga agora teu banco e cancela, ou faz isso agora. Então, é importante você aproveitar o máximo que você puder na reunião para você fazer tudo que tem que fazer. Né? Outra coisa, usar a agenda. Então, eu não vivo sem agenda. Quando eu termino meu encontro, eu já deixo o outro marcado. Vamos marcar tal dia, vê aí tua agenda. Então, é uma forma de você
agilizar, né, e você ganhar tempo. Outra coisa é ferramenta. Então, se você tiver uma ferramenta legal, você vai ganhar mais tempo, certamente. Se você estiver perdendo tempo com Excel, com uma coisa que você está construindo, certamente você vai perder mais tempo. Tá? E para fechar, vou contar só uma história que eu tenho uma cliente em Niterói, uma médica, que eu fui visitar ela uma vez, foi presencial, e eu gastei 1h30 para ir. Conversei com ela durante 1 hora e depois gastei mais 1h30 para voltar. Então, em um encontro eu gastei 4 horas. Né? Então, assim, depende muito. Se você puder atender online, é ótimo, porque você não perde tempo com deslocamento, é muito mais barato, mais eficiente. Mas tem cliente que você não consegue fazer porque ele não tem microfone ou enfim, a casa dele não funciona. Mas respondendo a pergunta é isso, vai de 12 a 48 horas por ano. E eu acho que se você estiver organizado, se for um cara com tecnologia, você vai ganhar mais tempo com todo mundo. Tá bom? É isso para não tomar muito tempo aí da galera. Valeu, Thiago. Contribuições sempre valiosas. Thiago, da Grana Justa, do Rio de Janeiro. E pessoal das empresas aqui, tô de olho no chat. Bom, até para a gente puxar algumas perguntas que já estão aparecendo aqui. Thiago, mostra o próximo slide. Olha lá. Aqui é um slide que, inclusive, a gente usa, né, na nossa academia, uma das aulas da Academia de Planejamento Financeiro, que é sobre justamente o que o cliente vê de valor direto no seu trabalho, né, não é igual ao, efetivamente, trabalho que você tem. Seria muito bom se o cliente te contratasse para 12 horas de trabalho, por exemplo, e você só dedicasse 12 horas de trabalho para ele, né? Mas não é essa a realidade que acontece. Em primeiro lugar, você já gastou muito tempo até para trazer esse cliente para você, na prospecção, né? Para esse cliente chegar até você, qual é o trabalho que existe? Efetivamente, quanto tempo você está dedicando para a prospecção? Para a sua própria educação continuada, para você estar sempre atualizado sobre assuntos que o cliente pode demandar. E aí, quando o cliente te contrata, você tem a questão de ligações, WhatsApp, necessidades pontuais, que é até legal que o Thiago trouxe esse exemplo, né? Um cliente me demandou eu ter que montar uma planilha sobre carro. E isso acontece. É uma necessidade pontual que talvez até você utilize para outros clientes, mas você tem que dedicar algum tempo para ele. Deslocamento, no exemplo do Thiago, também deu para ver bem. Acompanhamento de soluções e parcerias que você tenha. E o próprio back-office. E aí, acho que a Sônia também falou, todos falaram, né? Mas o quanto você também dedica de tempo para montar coisas que você vai apresentar para o cliente, tá? Então, agora eu queria ouvir de vocês também a opinião, já linkando com uma dúvida da Ana Paula, que ela colocou aqui no chat. Como os planejadores se organizam para atender todos os clientes? Separam um tempo diário, semanal ou mensal para cada um? Ou trabalham conforme recebem solicitações dos clientes? Então, deixo essa dúvida para vocês e aí já acrescentaria. Como vocês fazem a gestão do tempo de vocês hoje, sabendo que tem tudo isso envolvido no atendimento a um cliente? Bom, essa aqui eu posso falar um pouco, apesar de não estar mais atendendo muitos clientes agora, por conta de... Bom, eu sou o Caco Santos, eu não tinha me apresentado ainda, que eu passei o microfone, sou um dos sócios aqui da GFI também, e agora diretor comercial e de parcerias aqui, então eu tenho atendido pouquíssimos clientes ainda. Gestão do tempo é uma das coisas principais do nosso trabalho, assim como de qualquer profissional liberal ou qualquer pessoa que, enfim, venda seu tempo como a gente faz aqui, como o Leandro bem falou. No meu caso, eu venho de uma escola da outra empresa onde eu estava antes de vir para a GFI, que se baseava muito nos treinamentos do MTRT lá fora, que era o pessoal que trabalha com finanças pessoais talvez há mais tempo, seguro de vida, e que tem estudos aprofundadíssimos sobre todos esses temas de produtividade no escritório, gestão de equipes, ferramentas, etc, etc. Então, uma coisa que eu aprendi lá é que a agenda é a coisa mais importante que a gente tem. Então,
lidar bem com a sua agenda, separar tempos na sua agenda para fazer cada uma das atividades é fundamental para você se organizar. E, obviamente, fazer o que você colocou na agenda. Também não adianta você colocar lá tempo para estudos, enquanto você está naquele tempo para estudos, você ficar respondendo e-mail. Né? E daí, na hora de responder e-mail, você está tentando ligar para o cliente ou tentando resolver outra coisa. Então, organizar a sua agenda, o que a gente aprendeu a fazer lá realmente... domingo à tarde, assim, é uma hora que eu separo para olhar a agenda da semana seguinte e separar os horários, ver o que eu tenho de reunião, como é que eu vou fazer. A gente tem um escritório na Pompeia, outro aqui, então é fundamental saber os dias que eu vou estar lá, o dia que eu vou estar aqui, para marcar reuniões e não perder tempo em deslocamento. Então, todos esses detalhes assim que parecem pequenos, mas que quando a gente olha, tempo é dinheiro, né? É o que se fala. E o nosso tempo é o nosso dinheiro. E aquilo que a gente fala para o nosso cliente, né? Cuidado com os ralos de dinheiro, aquelas coisas invisíveis, que o dinheiro vai embora, que você não viu para onde foi. Com o nosso tempo acontece a mesma coisa se a gente não se preocupar em diligentemente administrar o tempo de uma forma muito criteriosa. Então, assim, tem um período de tempo que eu estou tratando de parcerias. Naquele momento lá eu não vou fazer mais nada. Tem outros períodos de tempo que eu vou ligar para clientes. Tem os períodos do dia ali que eu vou dar aula na academia aqui, ou que vou preparar alguma coisa. Então, é realmente fazer uma agenda ali, separar tempos, tem que ter os buffers ali, coisas acontecem no meio do dia, também não adianta você... programei 10 horas seguidas, fazer coisa bonitinho ali, não vai acontecer. Né? A gente trabalha com planejamento, afinal de contas, sabe que o planejamento foi feito para não acontecer o que está escrito ali, né? Porque tem que ter flexibilidade. Então, tem que ter, o que eu sempre deixo, alguns buffers de tempo para poder encaixar as coisas que estão fora do previsto. Só complementar, a questão de tempo, ela não é de fato exclusividade do planejador financeiro. Né? E aqui são dois dilemas. Né? Uma metodologia que não é tão conhecida, aliás, cada um vai criar uma metodologia, todo mundo vai experimentando e no final não existe metodologia ou um modelo de fato ideal. Né? Você vai ter que criar a sua impressão digital. Até me lembro uma conversa que eu tive com o diretor de uma das maiores empresas do mundo de planejamento financeiro, e num jantar informal, tomando ali vinho, um diretor da Mary Price, então uma empresa que tem 10 mil planejadores associados. Então eu perguntei para ele o seguinte, olha, qual que é o modelo ideal de planejamento? Imaginava que tinha uma certa maturidade naquela época, total imaturidade ainda no negócio, né? Então, ultra juvenil. Ele bateu no meu ombro assim e falou, olha, na hora que você descobrir, você me fala também, que eu tô louco tô há anos aqui, a Mary Price está há décadas querendo buscar, então não existe. Então, ou seja, o desafio é um serviço, algo que ainda não existe no Brasil, e mesmo lá fora você vê que é algo que tem que ser flexível, pelo que a gente falou aqui também. E 2, que é uma carreira empreendedora. Eu contratar um planejador financeiro CLT, ele vai saber exatamente o horário que ele entra e ele sai. E vai ter coisa para entregar. Assim como engenheiro, assim como qualquer um. Agora, como é uma carreira empreendedora, aí tem um desafio do empreendedorismo. Empreendedorismo é muito sério com relação ao tempo. Eu diria, eu faço mentoria para a transição de carreira para planejador financeiro, e eu percebo muito como muita gente ainda não tem esse modelo mental empreendedor de lidar com o tempo. Então, quando você vai empreender, quando você pede demissão e você vai virar um autônomo independente, parece que tem todo o tempo do mundo livre, e tem mesmo. Só que eu falo que é como se você tivesse 50 litros de combustível no carro, você tem 10 caminhos de 200 quilômetros para explorar e você não vai explorar todos. Só que qual o problema quando você está empreendendo? Você está gastando combustível, você está gastando recursos. Isso gera ansiedade, gera uma série de coisas. Então, não gerenciar o tempo significa, igual eu sempre falo a analogia de viver na floresta. Cada dia de usar o tempo errado, você reduz muito a sua chance de sobrevivência. Você não acha água, não acha comida, não acha abrigo, né? E o tempo vai passando, você tem que sobreviver. Então, esse instinto de sobrevivência, utilizar o tempo da maneira correta, ele é muito importante para você se manter empreendendo. E ainda empreendendo num campo tão inovador como o planejamento. Então, eu diria que a discussão aqui ela é muito mais ampla do que simplesmente em tempo para planejamento financeiro. Você está prospectando num dia, no outro dia você está atendendo clientes. Na minha experiência, então, eu falo que eu explorei ao máximo o meu tempo. Eu atendi 147 clientes ativamente, e depois que passou dos 100, eu comecei a perder muita qualidade. Mas quando eu atendi meus 20 primeiros clientes, todos eram absurdamente felizes, né? Porque eu tinha todo o tempo do mundo para
entre aspas, mimá-los, na verdade, eu não tinha tanto controle do tempo. Vamos indo, vamos conversando, vamos falando. Eu entregava o melhor de mim. Foi aí que eu aprendi, só que eu percebi que depois de um tempo isso era ruim. Meus primeiros clientes se acostumaram mal, eles achavam que tinha o Leanderson a todo tempo, tipo Uber, ligou, tô lá, e não é bem assim. E os novos clientes eu não conseguia atender da maneira correta. Então eu diria que você policiar muito bem o seu tempo e ter o controle do seu tempo, que você se comprometeu com o cliente, é muito importante. Se são 30 minutos, são 30 minutos. Ah, mas pode passar 1 hora? Vai passar para 10. Se você passar 1 hora 100 clientes, 80 clientes, isso vai fazer muita diferença. Então, desenvolver uma metodologia e cumprir essa metodologia é muito importante. E trabalhar, obviamente, com a questão do desvio. 10, 15% dos clientes vão, de fato, ter uma necessidade especial. E quando tiver, você vai ter margem para trabalhar com esses clientes. Mas não pode ser a regra, tem que ser a exceção. E aí sim você consegue, de fato, lidar com o tempo que você está com o cliente tete a tete, com o tempo que você não está com o cliente, mas está trabalhando para ele, ou com o tempo que você está estudando para desenvolver alguma coisa para todos. Né? Então, para fechar, se você estiver fazendo alguma coisa que é muito específica para aquele cliente, é tempo daquele cliente. Se você aprendeu sobre consórcio, tributário, sucessão, seja o que for, que serve para ele e para os outros, não é com aquele cliente, é educação continuada. E educação continuada é que todo planejador sempre vai ter. Então, isso é bom para todos, isso tem que estar dentro do seu repertório, do seu bate-cinto de conhecimento. Acho que é isso, por agora. Uma coisinha que me veio à cabeça, conforme você foi falando do tempo dedicado a um determinado cliente ou outro, que eu comecei em empresa de consultoria, né? E se você está dedicando um determinado tempo ou uma determinada atividade para determinado cliente, você aloca na conta do cliente e ele paga. Né? E não necessariamente a gente consegue transferir esse custo para um cliente de planejamento financeiro se você está gastando tempo. Por que não? Por que não? Porque o contrato está fechado, né? Assim, depende. Bom, depende. No meu modelo, exato. Mas com o contrato fechado você não consegue. Né? Então você está de graça, praticamente, aquele tempo extra. Então, e com base nisso, até do ponto de vista contratual, etc. e tal, se você tem ferramentas que conseguem te disciplinar para você executar e respeitar essas determinações, você, obviamente, consegue fazer o seu trabalho muito mais produtivo. E aí eu falo com a propriedade, entre aspas, de alguém que, por mais que tenha tentado use efetivamente ferramentas e tenha o dia mais produtivo possível, chega no fim do dia, quando está indo para casa, fala assim, putz, joguei o dia no lixo, fiz nada. Né? Aquela frustração, por mais que você... Né? Então, ou seja, a minha leitura é que eu ainda tenho espaço para lapidar isso e encaixar mais eficazmente em relação ao tempo que eu dedico para o cliente. Mas, enfim, é uma coisa que me veio agora que você estava falando disso e achei... Bom, várias coisas vão vindo da cabeça. Se deixar, eu fico falando toda a palestra sozinha aqui. Tem muita coisa para falar. Mas, assim, o que me chama a atenção quando fala de produtividade depende da tua função. Aliás, boa noite, eu sou Eliane Tanabe, da Explains. Acho que eu também não me apresentei quando a Sônia me passou o microfone. Para não perder tempo, exatamente. Mas, assim, é um exercício, diria que mensal, replanejar a tua agenda, né? Então, eu tive lá na Expert, a última Expert da XP, e eu participei da palestra do David Millen, não sei se alguém aqui participou, mas ele fala, assim, sobre consultorias que deram certo, né? Então, a gestão de tempo era um dos temas dele, e ele fala, qual é o teu core? Qual é o teu core? Você vai ganhar dinheiro analisando uma carteira de investimentos, você vai ganhar dinheiro fechando novos clientes, você vai ganhar dinheiro fazendo follow-up com seus clientes, o que traz dinheiro para o teu negócio? Então, 50% do seu dia, o primeiro 50%, deveria estar dedicado para isso. Então, não é para chegar no escritório, a primeira coisa é começar a ler os WhatsApps, ou os e-mails, né, ou, enfim, tomar um café com o pessoal. Não, senta e faz o principal. À tarde você toma um café, à tarde você vê o WhatsApp, à tarde você usa o tempo com o administrativo. Isso é um desafio constante. E eu sempre faço minha retrospectiva, eu lembro que
Eu nunca fui planejadora financeira, 100%. Eu sempre fui planejadora financeira e alguma coisa, né? E mestranda, e coordenadora da Academia GFAI, e não sei o quê, e empreendedora, e esposa, né? Então, assim, aprendi que a primeira coisa que você põe na grade do mês é o marido, né? A vida pessoal, os aniversários de fim de semana, o marido, você. Depois você começa a distribuir o core. Depois, se sobrar, você tem que encaixar o resto. E qual é o core do planejador financeiro puro, que eu nunca fui? Caçar cliente, gente. Tem que prospectar, atender, fazer relacionamento, se dedicar a fazer isso. Então, tem que colocar isso como core e o restante fica mais para o final da tarde. Eu achei assim, sensacional esse aprendizado. E para nós que depois começamos a ter uma carteira maior de clientes, acho que o Magno já falou isso aqui na academia várias vezes, um grande problema que vocês não imaginam que vai aparecer é a agenda. Aí você pensa, vou usar Google Agenda, vou usar Agendor, vou usar não sei o quê. Você fica tentando achar um software, alguma coisa, alguma solução que resolva essa questão de agenda, porque o cliente te ocupa uma agenda, remarca, desmarca, marca, remarca, desmarca, desmarca, remarca, que ele acaba tomando mais umas 6 horas só de agendamento, de back-office. Está lá na caixinha do back-office. Então, isso são os ladrões do tempo. Então, a gente tem que repensar, às vezes, o modelo que a gente faz de atendimento. Então, eu tenho repensado se eu devo sentar todo mês com o meu cliente ou me conectar no Hangouts com ele, porque talvez o ideal seja parar um dia e ficar ligando para todos de uma vez. Mas falar com eles todo mês. Mas ligando proativamente, não esperando ele agendar com você. Porque isso rouba tempo. Só uma contribuição. Acho que um desabafo. Bom, nem complementando, né? Ele já falou tudo, porque ela foi expert, traz essa experiência para dentro da empresa para a gente. Mas, assim, para mim, o principal é o cliente. Então, eu gosto de receber o cliente na porta. Estar pronta para receber o cliente. Nunca estou fazendo nada. Tá? Eu nunca estou passando batom, nunca estou terminando de alguma coisa. O cliente, quando ele chega, eu recebo ele na porta. Olá, como vai? Vamos entrar. Porque ali é o seu futuro, né? Normalmente ele sai muito bem impressionado e indica você para outras pessoas. Então, eu sou um pouco lenta ainda. Então, para mim, hoje, essa reunião ela é um aprendizado, assim como para todos vocês. Obrigada. Eu acho que um ponto importante para a gente pensar em tudo isso é pensar quem é o nosso cliente, né? Existem muitos tipos de clientes e a gente não precisa atender todos os tipos. Por isso que eu provoquei um pouquinho, Elani, quando ele falou que porque o preço está fechado. Mas quem falou que o preço está fechado? Está fechado neste modelo, né? Então, eu, por exemplo, atendi durante, não sei exatamente, 2, 3 anos por um modelo por hora, que agora eu estou migrando para um modelo que eu cobro um percentual da carteira com um piso, né? Eu acabei de abandonar o meu modelo por hora, tá? Isso para mim foi uma libertação, foi uma coisa assim. César é testemunha disso, né, César? Eu estou cansada de computar horas, né? Cansada. Mas eu fiquei durante um bom tempo fazendo esse exercício de me dediquei ao cliente, computo horas. Não importa se eu estou com cliente, se eu não estou com cliente, onde eu estou, se eu estou com o advogado do cliente, com o tributarista, com o contador, com ele, com o CEO da empresa dele, tanto faz. Eu estou me dedicando, inclusive em deslocamento. Eu costumo receber os clientes dentro da empresa, tá? Mas raramente acontece de ter que fazer uma reunião fora. E se eu fizer uma reunião fora, inclusive já fiz fora de São Paulo, eu aviso o cliente que, olha, a gente vai cobrar o tempo de deslocamento, é um tempo de dedicação àquele cliente, né? Agora, quando você cobra por hora, mas por hora de verdade, né, não precificando antecipadamente como se fosse um projeto, como eu falei antes, a Atimo não trabalha com projeto, todos os nossos contratos são contínuos. Quando você trabalha por hora, pode ser que o cliente desapareça por um tempo. Ele pode ter um problema, né? Então, vamos dizer que você está ali no meio do processo de planejamento financeiro dele e morreu o pai dele, né? E ele entra ali numa depressão. E aí, o que acontece? Você tem esse cliente na sua base,
né? Dependendo da estrutura da empresa, você pode ter que se dedicar continuamente ao cliente. Então, por exemplo, se for uma consultoria de valores imobiliários, como é o caso da Atmo, a gente tem ali um tratamento contínuo daquele cliente, né? E se o cliente não, se você não consegue dedicar horas de trabalho específicas a ele, ele não te gera receita. Então, como você soluciona isso? Através de uma mensalidade. Então, na Atmo, a gente cobrava uma mensalidade fixa e, além disso, a gente cobrava o valor da hora técnica. E essa hora técnica era tanto presencial como interna, né? Então, sei lá, deixa eu olhar aqui algum... Por exemplo, o back-office de investimentos. A gente tem que todo mês consolidar a carteira do cliente. Então, independentemente de eu estar junto com o cliente ou não, esse trabalho tem que ser feito e isso estava dentro da mensalidade, né? Agora a gente abandonou o modelo por hora para novos clientes. Obviamente, a gente ainda tem clientes que pagam por hora e a gente vai continuar com esses clientes o tempo que for. Mas a gente tem um piso que não é um piso baixo, considerando um valor ali mínimo de carteira que a gente considera que é viável você precificar com um piso, e a gente quer dedicar as horas necessárias a esse cliente sem ficar com aquele reloginho maluco atrás da cabeça, porque aquilo lá é bem estressante, né? Mas para você chegar neste ponto, talvez você tenha que passar por alguns modelos e entender qual é o seu nicho de mercado, porque se você, por exemplo, atender endividados, você não vai conseguir fazer isso, né? Se você atender clientes que tenham renda, mas não tenham patrimônio, talvez você não consiga fazer isso. Então, eu volto aqui no assunto do nicho. Eu acho que no Brasil a gente é muito imaturo ainda nessa questão. As pessoas querem atender todos os tipos de cliente, caiu na rede é peixe, o cliente quer, então eu vou fazer o que o cliente quer. Se você tiver milhões de produtos, milhões de tipos de serviços que você presta, você vai perder muita produtividade. A produtividade está totalmente alinhada com o tipo de serviço que você presta. Então, se você sabe qual é esse serviço e para quem você presta esse serviço, você já está muitos passos à frente na produtividade, né? Se a cada cliente que aparece vai fazer uma proposta diferente, você vai ter um jeito de cobrar diferente, você já aumentou o seu back-office absurdamente. Então, a gente precisa entender quem é o cliente e saber dizer não. Eu digo não para as pessoas. Eu recebi um e-mail esses dias de uma pessoa me perguntando: Diana, você pode me atender um tema aqui tributário, piriri, pororó, eu queria que isso, a pessoa sabe exatamente o que ela quer. O que eu respondi? Claro que eu posso. Com certeza consigo te ajudar. Meu trabalho funciona assim, assim, assado. A gente trabalha de forma contínua, planejamento financeiro completo, conjugado com consultoria de valores mobiliários. Você quer conhecer o nosso trabalho? Se você quiser conhecer, eu vou pedir para a pessoa do meu comercial te ligar. Quero conhecer. Essa pessoa podia me dar um não na cara, e não tem problema nenhum. Se ela falasse, não quero saber de planejamento financeiro. Eu quero que você resolva o meu problema numa consulta. Eu ia falar, muito bom, vou te indicar um outro profissional, porque eu não faço consulta, eu não faço projeto. Então, a gente tem que saber dizer não. Porque se a gente falar sim para todo mundo, a gente não vai ser produtivo. Boa. Mais um que eu aprendi. Muito boa. Pô, tá no vídeo aí. Depois eu vou fazer a revisão. As perguntas, repete para mim, Janser, por favor. As perguntas que iniciou... Não, era sobre esses pontos aqui, como se organizar aqui, mas você já respondeu. Eu já tinha respondido, né? Já. Então, Edson Del. Legal. Eu acho que é que justamente isso que a Diana estava falando, e do ferramental e tudo mais, eu gosto muito, acho que o modelo que vocês têm aqui na GFI, ele atende muito a essa questão, porque você tem toda a estrutura, na verdade, o planejador ele foca no atendimento e no processo específico, né? E eu acho que isso trabalha muito em prol da produtividade, do foco dele ter capacidade instalada de atendimento, né?
assim, do que eu conheço até do que vocês fazem. É verdade, mas o que não quer dizer que todos os planejadores tenham a mesma disciplina de fazer exatamente o que está no contrato, de separar as horas para fazer aquilo lá, porque no final das contas, o planejador associado à GFI é associado, tem toda essa metodologia, tem todo um processo que facilita muito uma série de coisas, mas tem que ter a disciplina própria, né? E de saber separar os horários, como eu falei, assim, para fazer cada uma das coisas. Porque se eu fizer um follow-up de manhã, um follow-up de tarde, outro... Aí eu vou fazer uma reunião com o cliente fora, na hora do almoço, etc. Fica um monte de pedacinhos de coisas jogadas na agenda. Então, a forma como eu faço, de novo, é sempre colocar em blocos. O que eu vou fazer cada coisa. Só reforçando a questão que a Diana falou, existem empresas que já nasceram focadas em um nicho, né? E provavelmente a empresa que nasce focada em um nicho, ela vai conhecer a fundo muito mais esse perfil e entender a questão das peculiaridades, etc. No caso, a GFI ela tem um nicho, o espectro é maior, né, mas ela não atende também todo mundo. Então vai ter gente que vai chegar aqui e infelizmente não consegue atender. E acho que vai entrar um outro grande aprendizado aqui também, não é à toa que o Meetup existe, o ENAP existe, que é o networking. Se eu não atendo aquela demanda e eu conheço e confio uma empresa, um profissional que atende aquela demanda, é natural que direcione. Então, muitas vezes nós recebemos clientes de outras empresas, nós passamos clientes para outras empresas, então, no final, aqui no nosso lado, o planejador que escolhe o nicho, e ele vai escolher o nicho num certo espectro que também pode ser maior, justamente, mas mesmo assim ele tem um limite. Você tem que entender bem quem você quer atender, para você focar e canalizar sua energia para desenvolver soluções, ferramentas, e aí aprender mais de como lidar com aquele tipo de cliente, inclusive a questão do tempo para ele. Né? Breno, o Janser me avisou aqui que você queria que eu explicasse um pouquinho mais essa coisa de blocos. A forma como eu aprendi a fazer a agenda é pegar cada um dos períodos da semana, então assim, segunda de manhã, segunda à tarde, segunda à noite, terça, manhã, tarde e noite, segunda a domingo, e separar blocos de coisas para fazer em cada atividade. Então, segunda-feira de manhã, normalmente é um horário que o cliente não quer me encontrar. Então, é difícil ter cliente na segunda-feira de manhã. Quem está aqui, não sei se vocês têm muito cliente segunda-feira de manhã. É raro, é raro. Sexta-feira à tarde querem? Não sei. Para mim, sexta-feira à tarde também era um momento que os clientes não queriam me encontrar em geral. Então, assim, na segunda-feira de manhã, eu costumo separar para fazer coisas de back-office, administrativas, fazer coisas que eu preciso fazer para clientes, pesquisas, alguma coisa assim, que eu não vou ter interação com o cliente, porque o cliente não quer falar muito ali comigo. Terça-feira de manhã, em geral, eu separo para fazer contatos com o cliente, porque o cara chegou no fim de semana na segunda-feira, está ainda com a cabeça meio voada, etc., mas ele trabalhou segunda-feira o dia inteiro, e na terça-feira, quando ele chega lá no trabalho, chega na atividade, etc., a cabeça já está meio trabalhando, então é uma hora boa para fazer um contato, uma prospecção. Então, esse foi o tipo de coisa que eu fui tanto aprendendo com quem já sabe, né, lá do MDRT, que foi todas essas dicas que a gente vai tendo lá, quanto na própria experiência. Tardes, muitas vezes, são mais dedicadas a encontro com o cliente, ou então, hoje eu tenho ido muito visitar empresas para tentar fazer coisas novas, ou reunião com parceiros, e as noites, aqui a gente tem academia, tem outras atividades, então separo assim, coisas, mas toda quarta-feira à noite, por exemplo, eu separo para ir buscar minhas filhas do clube, porque minha esposa está fazendo um curso, então a combinação é essa, né? Como a Eli falou, né, as 168 horas da semana não são 100% dedicadas à GFI, né? Por incrível que pareça. Às vezes parece, mas não é. Só umas 8, exato. Até para dormir, né, de vez em quando, que é bom. Mas então é isso, eu não sei se, Breno, se ficou, avisa o Janser daí se ficou claro, mas eu costumo separar assim, a minha semana de segunda a sábado, 3 períodos, são 18 períodos, e que eu vou colocando cada uma das atividades em blocos de atividades. Porque daí eu separo blocos ali para fazer follow-up com o cliente, eu só vou fazer ligação para cliente ali. Né? Eu só vou fazer, e muitas vezes o cliente me liga, puxa, podemos fazer a coisa terça-feira de manhã? Olha, nessa terça não, na quinta-feira eu consigo. Porque é o espaço que eu tenho separado para aquilo lá. Né? Uma coisa que eu acho importante também, que eu estava pensando aqui, bom, a gente vai entrar em ferramentas. Sim. Tá, então, vou guardar. Quer esperar? Tá bom. Podemos avançar?
Beleza. Só um aviso para o Antônio. Ele fez perguntas aqui que foram temas de meetups anteriores, tá, Antônio? Então, qualquer coisa, dá uma olhada no nosso YouTube, no canal da Academia GFI, que essas dúvidas que você colocou aqui não são exatamente do tema de hoje, mas já foram tratadas em meetups anteriores, tá? Teve uma discussão boa aqui, o Thiago, da Grana Justa, ele falou também da questão de uma forma de você também otimizar o seu tempo é atendimentos online. Então, você economiza no deslocamento, né, para quando, no modelo dele, né, ele tem que ir até o cliente e resolve fazer reuniões online. Então, ele está falando que no modelo dele, essas reuniões online acabam economizando tempo e dinheiro, né, que seria do deslocamento. Bem legal, Thiago. Vamos... Ah, é? Essa reunião online, ela é o acompanhamento do processo ou é a primeira? Né? Ah, não, tá. Não, ele falou que só faz presencial quando necessário. Então, acho que ele faz o presencial primeiro, depois, Thiago, se quiser explicar aqui. Aí, Opa. O Thiago entrou, vai explicar. Vai lá, Thiago. Vamos lá. Tem gente que já nasce online, vamos dizer assim. O cliente já nasceu online. Então, esse você não tem problema. Tem cliente meu aqui do Rio que é um colega meu, mas eu só atendo ele online, né? Tem gente que por exemplo, essa médica de Niterói, eu sei que demora. Então, eu me encontro com ela de 2 em 2 meses, agora já está mais tranquilo. Mas no começo, eu ia presencial todas as reuniões. Mas aí, qual é a dica que eu deixo? Quando você for numa reunião presencial, você pega o computador do cliente, senta com ele, instala o Zoom, ou sei lá, a ferramenta que você usa, e já testa ali na hora. Vai dizer assim, ó, no próximo encontro, que a gente vai fazer só um acompanhamento rápido, então a gente vai fazer online. Então, você meio que vai educando o cliente a usar a ferramenta online, que para você vai ser ótimo, né? Você liga a câmera, fala com ele, depois desliga, você já tem o seu tempo, não precisa se deslocar, né? Então, depende do cliente. Aí, como eu falei no chat, às vezes é importante você ir no cliente. O cara está distante de você, aí você quer se aproximar dele, você quer fechar alguma coisa com ele, então vá, bote a sua melhor roupa, seu melhor blazer e vai conversar com ele. Mas aí depende. É uma coisa que você vai conquistando e às vezes ele nem sente, ele faz online. E outra coisa, só para fechar isso, eu ganho muito tempo fazendo o seguinte, eu às vezes faço um vídeo para o cara. Aí eu quero falar, por exemplo, de tributário. Aí eu faço um vídeo para ele, gravo no Zoom e mando para ele. Então é como se eu estivesse fazendo uma reunião online que eu não estou lá. Eu só instanciei um vídeo meu e ele vai ver a hora que ele quiser. Então eu me livro, vamos dizer assim, desse compromisso de estar lá e eu gravei um vídeo exclusivo para ele. Aí fica no YouTube não listado, ou seja, ninguém pode ver, só ele pode ver. Tá? Então basicamente é isso. A Diana tem uma dúvida para você aqui, peraí. Thiago, você sempre vai até o cliente nunca vai até você? Isso, esse escritório que eu tenho aqui é minha casa. Então, assim, eu não preparei a minha casa para receber clientes. Então, eu não tenho escritório, nem tenho WeWork, nem nada. Então, ou eu vou para um café, ou eu vou para a casa do cliente. Enfim, eu procuro algum lugar. Eu até já fiz um mapeamento aqui do Rio, onde tem lugar legal para se encontrar com o cliente. Então, ou no trabalho dele, mas na minha casa não. Eu sempre vou até o cliente, respondendo a sua pergunta. Tá ótimo. Agora ficou claro, porque você falava com tanta certeza, quando você vai até o cliente, eu falei, mas tem que ir sempre até o cliente, né? Eu queria até falar sobre isso também. Muita gente me pergunta, né? Seu modelo, vocês vão até o cliente? Já fui 2 vezes e me arrependi as 2 vezes. Então, eu não vou até o cliente, o cliente pede às vezes, mas a gente coloca lá uma condição de deslocamento e a pessoa fala, não, então tudo bem, vamos online ou eu vou até você. Porque fica muito improdutivo. A gente se deslocar, a reunião ela se dispersa muito fácil no ambiente do cliente, é o cachorro que late, deixa eu pegar um bolinho, chá para você, espera só um pouquinho que está tocando o telefone ali, e aquela reunião que era para durar 2 horas, viram 3, 4, fácil. Isso quando, uma vez eu comi um hambúrguer com o cliente, porque ele falou, vamos pedir um hambúrguer, está quase meia-noite, eu falei, ótimo, estou morrendo de fome. E a gente
né, a reunião durou quase 6 horas, então não vale a pena. Essa questão de atender o tempo, né? Colocar o tempo, senão vai ser outro discurso, outra conversa só para ver a questão de infra e como atender clientes. Eu já atendi de todas as formas. Então, se alguns anos atrás, se fosse no Eldorado, você ia ver eu sempre no Starbucks. Eu fazia clínica, fazia entrega de cliente no Starbucks lá do Eldorado, já fiz muito no da Paulista, ia muito na empresa do cliente. Eu acho que é mais difícil na empresa do que em casa. Em casa tem um cachorro, periquito, papagaio, tudo que grita, mas na empresa tem a pressão do trabalho. Então, nunca atendi em casa, mas o que eu posso falar é o seguinte: depende, de novo, de como policia o seu tempo com o cliente, o compromisso. Eu já fiz cliente online, onde ele pegou a cerveja, pegou umas calabresas, a mulher saía, fazia, trazendo não sei o quê, e parecia que ele estava no bar e ia conversando e dispersava. Então, eu não estava presente lá. Se eu tivesse, eu estaria tomando cerveja com ele também. Então, é a questão de falar, neste período você vai ter 30 minutos, vai ser 1 hora, vai ter uma agenda para aquela conversa e cumpra a agenda. Só que no início, a gente quer muito agradar. Todo mundo vai começar. Eu fui conhecido como o maior mimador da história da GFI para clientes, né? Então, não tinha tempo, fazia o que tinha que fazer, agrada, só que depois você acostuma mal. O lado racional vai sobressair o emocional, vai ter o equilíbrio, pelo menos, as coisas, assim a gente espera, e aí você começa a calcular. Então, realmente, não é questão do taxímetro, acabou o tempo, não sei o quê, mas é o bom senso. E se você já coloca, é o que você falou agora, né? Então, uma vez acordado, né? Como é que você disse? Combinado não sai caro, aliás, são combinado não sai caro, uma vez que está combinado, ok, aí vai virar exceção, mas não pode ser a regra, e independe se ele vem para o seu escritório, né, porque acontece de fazer, eu já fiz reunião de 6 horas, enfim, era de 2 horas, não importa se está ali no Skype, que o cara vai estar comendo ali, enfim, calabresa ali, tomando cerveja com você, e ou você vai na casa, ou na empresa, né, o policiamento é seu, você que é o profissional, e você que está ditando ali a regra de fato. Vai lá. Depois o Marcelo também vai falar aqui, vou chamar ele. Se preparem, Marcelo. No meu caso, 75% dos meus clientes eu vou até o cliente. Então, assim, eu estou tentando que os clientes vá até a Dell Consultoria, estou no escritório, está tudo bonitinho, café, água, porque eu quero que ele vá, realmente. Dá mais trabalho ir até o cliente, mas 75% eu atendo no cliente. Alguns, realmente, a gente vê que tem um pouco de improdutividade. Mas o que eu venho fazendo nos últimos 3 anos? Eu tenho um norte, então eu levo um documento, que eu vou falar com ele desse documento. Então, se eu vou até a casa dele, eu falo assim, olha, essa nossa reunião, como que você está de tempo? A gente marcou 1 hora, né? 1 hora, não, legal. Eu falo, olha, então, no máximo em 40 minutos a gente vai terminar. Beleza? Beleza. E aí eu sigo aquele documento, passo a passo, ponto a ponto. Se acontecer algum imprevisto com ele, eu deixo bem claro, falo assim, não, olha, não tem problema, depois a gente retoma aqui. Deixo o documento com ele, falo, a gente retoma aqui e eu vou embora. No entanto, eu sinto que não tem tanta improdutividade. Lógico, se o cliente vai até você, você consegue atender mais clientes. Então, se eu vou visitar o cliente, eu vou atender 2, 3 no dia. Se o cliente vai até a Dell Consultoria, eu posso atender, sei lá, uns 10. Porque é rápido. Estou dentro de uma sala, sentado, o cliente entra, o cliente sai, virou médico. Perfeito. Mas hoje, 75% dos clientes da Dell Consultoria, eu vou até o cliente. E estou tendo um bom êxito. No entanto, se o seu modelo ele permite que o cliente vá até você, lembrando que eu quero migrar para isso, eu quero muito que o cliente vá até a Dell Consultoria, os clientes que estiverem me escutando, é um prazer enorme. Pode ir até a Dell Consultoria, estacionamento está pago, de graça, na Avenida Paulista, mas eu estou tendo sucesso, então eu acho que, não sei se é porque eu estou no começo, mas quem sabe aí eu consigo colocar mais de 50% para ir ficar atendendo na Dell. Só falar uma coisa que me ocorreu agora, que eu já tinha comentado isso no escritório, mas as reuniões que tendem a respeitar mais precisamente o tempo são as que são antes do almoço. Porque aí a própria pessoa já começa... Assim, não foi proposital, mas começou a aparecer.
Ó, gente, vai lá na Dell, que eu já fui visitar, tomei cafezinho, foi tudo ótimo mesmo. Tá tudo preparadinho para receber a gente. Tinha água também. Tem água. Só convido os amigos. Ou então, dá o cartão pro Edson, que ele vai visitar vocês. No modelo dele. Ele vai até vocês, então. Mas, Edson, Oi? deixa eu só falar uma coisa. Claro. Eu vou abrir para o Marcelo rapidinho. Vai lá, ele. Eu vou completar do Edson aqui, é que, assim, geralmente o cliente, a gente propõe que a primeira seja presencial, e ele topa. Ele fala, é legal, tá bom. Assim você vem nos conhecer o ambiente e tudo mais. Depois, se você preferir, pode ser online ou presencial. E ele fala, não, eu vou preferir presencial. Quando chega na reunião que ele vê o Rush de São Paulo, ele fala, por que você não tem? Pode ser online. Então, acaba que as próximas, quase que unanimidade vira online. Legal. Marcelo, de BH, da Império. Vai lá, Marcelo, pode falar. Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Beleza, estamos te vendo e ouvindo. Opa, legal, bacana. Eu pensei que o áudio estava cortando aqui. Minha internet pode estar oscilando um pouco. Hoje está um pouco ruim aqui, que em Belo Horizonte está chovendo muito. Mas nosso modelo aqui em Belo Horizonte, nós atendemos tanto presencialmente quanto online. Apesar de termos sede em Belo Horizonte, assim como outros colegas nossos também, uma sede própria em um único local, mas nós atendemos hoje 14 estados distribuídos aí, incluindo o Distrito Federal. A maioria dos atendimentos, mesmo estando em Belo Horizonte, igual vários colegas aí já escutei falando, buscando otimizar o tempo do cliente, porque Belo Horizonte não chega a ser tão grande quanto São Paulo, mas querendo, em questão de tempo, a locomoção e, claro, não só de conhecer o espaço, o cliente acaba preferindo optar por um bate-papo online ou algo do gênero. Eu, Marcelo, meu modelo de trabalho é o seguinte, eu sempre tento marcar as 2 primeiras reuniões, que o nosso trabalho ele tem 2 primeiras reuniões, são a coleta de dados e a apresentação presencialmente. Eu tento ser, com todos os clientes que estão em Belo Horizonte, eu tento marcar elas presenciais. Dependendo do cliente também, eu vou até ele, em alguns casos a gente já foi para São Paulo para fazer apresentações, a coleta de dados foi online, a gente tem uma carteira muito boa em São Paulo também, então a gente tenta priorizar esse atendimento. Um meio da gente aproximar cada vez mais do cliente, a gente está tentando tornar o nosso relatório, nosso guia financeiro, como a gente denomina, algo palpável. Porque, querendo ou não, o cliente, às vezes, recebendo um item, recebendo um planner, recebendo alguma coisa que ele possa tirar uma foto, postar no meu Instagram, não no meu Instagram, mas marcar o meu Instagram, marcar o nosso trabalho, faz cada vez mais um diferencial aí de mostrar que o cliente está ali com o planejamento financeiro, que ele tem uma pessoa que está acompanhando ele, e que não só isso, cada vez mais ele vai mostrando que essa profissão nossa não é um bicho de 7 cabeças, né? Que existem profissionais que fazem o nosso trabalho com muito esmero e com muita dedicação, sim, por trás. Então, assim, nossa empresa, a gente tem vários planejadores, hoje nós somos, em média, 6 planejadores. Desses 6 planejadores hoje na base, todos, cada um tem um modelo diferente de trabalho, uns preferem online, outros preferem somente presencial, tentam marcar reuniões mesmo fora do estado, presenciais, então cada um aborda de um jeito. Claro que o modelo da empresa a gente ensina de uma forma, e assim como vários colegas aí já falaram, cada um acha um modelo que às vezes consiga atender bacana. Mas já vou dizer, todos super convidados para conhecer nosso escritório, nossa sede, cafezinho quentinho também, assim como o da Adel, água gelada. Tem pão de queijo aí, Marcelo? Pão de queijo a gente dá um jeito na hora de encomendar no restaurante que tem embaixo. Mas, assim, todo o atendimento nosso, a gente sempre tenta fazer ele de uma forma que o cliente fique... o que eu acho legal, assim, para finalizar, é que o cliente conhecendo a estrutura, independente, assim, igual nós hoje temos uma condição de ter uma estrutura, nós temos 3 salas hoje, todas elas muito bem climatizadas, num bom prédio, a localização é excelente, e isso passa uma credibilidade para o cliente, porque, infelizmente, o que eu sinto ainda do mercado, eu vim da área bancária, que as pessoas ainda têm aquele viés de que o cara que lida com o meu dinheiro, ele tem que estar com uma mega estrutura, ele tem que estar de terno, bem vestido, às vezes nem tanto, pode até a gravata se perdeu dentro dos bancos, né? Grandes bancos hoje estão perdendo a gravata aí no dia a dia. Em alguns casos,
aqui, por exemplo, o colega ali está de gravata, né? Eu tô vendo. Mas assim, eu atendo também de gravata. Eu participo do BNI, igual eu comentei no meetup passado. Vou sempre de gravata, porque, querendo ou não, passa uma certa credibilidade, mas eu evito visitar clientes de gravata. Porque no meu sentido, independente dos colegas, eu acho que eu não quero me sentir um diferente dele. Eu quero estar sempre ali lado a lado para mostrar que eu posso ser um grande parceiro dele, independente disso. Mas, claro, bota um bom paletó, bota uma boa roupa para poder estar visitando ele. Mas sempre tento levar o cliente para dentro da nossa sede, conhecer nossa estrutura e ver nosso modelo de trabalho também ali presente. Conhecer que a gente tem um escritório parceiro, que a gente tem a parte de rede de seguros ali para poder assessorar o cliente, tem toda a parte de consultoria do planejamento, então, para ele ver que está tudo muito bem estruturado também e que o dinheiro dele está sendo muito bem gerido, claro. Valeu, Marcelo. Bacana. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite para vocês. Valeu, obrigado você. Quando quiser contribuir, só me avisa aqui. Bom, boa noite a todos. Eu queria que vocês comentassem como é que vocês lidam com a questão dos clientes que remarcam. Eu tenho tido muito problema com isso, é uma coisa unânime, todos os clientes remarcam as reuniões, então assim, sempre eu acabo fazendo outra coisa, né? Eu preencho a minha agenda com outra atividade, porque a atividade não falta tempo. A questão é, às vezes eu sinto perda de engajamento do cliente, ou também que o cliente tem medo de encarar os números dele, né? Então ele foge da reunião. Como é que vocês lidam com essa questão? Estamos todos no mesmo... Alô, alô. Bom, estamos juntos no mesmo barco, então sempre acontece, é um desafio que para nós, quando nós começamos a ganhar um pouquinho mais de escala, né, então passou de um planejador para mais, e a gente começou a atender simultaneamente um pouco mais de clientes novos, nós encaramos isso como algo natural, né? Então, ou seja, muitas vezes a pessoa esquece, a pessoa não dá aquela importância devida. Com certeza, se fosse uma doença, a pessoa estaria toda hora coçando, uma conjuntivite, ele não vai parar, ele vai parar o dia para fazer isso. Se o pneu do carro furar, se o carro quebrar, ele vai parar para resolver isso. Mas como é um mal invisível, muitas vezes que a gente fala, ou são otimizações que de repente não têm a prioridade devida, então as pessoas vão esquecer, não vão lembrar. Para nós, então, nós temos aqui alguns indicadores importantes. Essa primeira reunião não é uma reunião comercial, nós temos uma consulta, é um serviço de fato, é um diagnóstico inicial, que a gente chama aqui de clínica financeira, e essa clínica, ela é paga, né? A gente até pode ter alguma estratégia, bonificar, dar um desconto, seja o que for, mas quando as clínicas são pagas, o nível é bem menor de desmarcação, por exemplo, ou de reagendar, postergar. Quando não é pago, então, de repente, a pessoa fala, já que é isso daqui, já que eu ganhei, então vou a hora que quiser e não vou. Então, existe o compromisso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para quem conhece um pouco mais a gente aqui, ou quem foi aluno, quem foi aluno aqui da Academia da GFI? Então, assim, tem vários alunos aqui. Lá, a gente conta muito a história de a gente não percebeu algum problema que ia acontecer, só quando aconteceu de fato. E um deles foi agendamento. Nós temos uma equipe muito boa, dedicada só para fazer isso. Eu diria que aquele planejador, aquele profissional que vai atuar sozinho, provavelmente talvez antes de fazer um reforço na parte técnica, de você chamar um estagiário, um analista, alguém que te ajude no planejamento, provavelmente você vai precisar de alguém que te ajude numa hora que é mais, vamos dizer assim, administrativa, que seria essa assistência principalmente para agendamento. Porque nós vendemos hora, pessoal. A nossa hora, quando você vira autônomo, nós temos tantas horas por mês. Quanto você pode ganhar por mês? Quanto vale a sua hora e quanto você vai conseguir vender dessas horas por mês? Basicamente é isso que a gente ensina na academia. E quando você tem um assistente, ele vai te ajudar justamente, ou ela vai te ajudar a manter essas horas ocupadas. Então aqui hoje nós temos 22 salas, né? Nós temos mais 60 planejadores, então você imagina qual que é a engenharia para esse tempo. Se um planejador financeiro ele não estiver ocupando aquele tempo, então... Tomou um susto aí? Tomou um choque? É um tema chocante mesmo. Então, quando um planejador financeiro, de repente, ele tem um no-show, né? Então é uma hora que ele deixou de ganhar. Né? Quando a estrutura que está sendo colocada em parceria com ele, de repente, tem um no-show, é a estrutura que está montada que não está sendo utilizada. Então, o agendamento, eu diria que é um ponto crítico. Ter alguém que te ajude, sim, é muito importante, porque a sua hora tem que estar dedicada para planejamento. Qual o perfil do assistente?
Tem que ser um perfil um pouco mais ataque, um pouco mais pragmático. Exato. A gente tem nossos ninjas aqui que realmente ficam no telefone. Sim, enfim, aí perfil comportamental é outra história, mas só para fechar, Lavínia, a questão do assistente, de fato, ela substitui para você realmente não ter esse problema, o tempo que você não vai deixar de ser ocupado e é seu tempo. Quando eu fazia agendamento e ficar ligando para o cliente, você está no carro, e de repente você tem 10, 20, é fácil. Quando você começa a aumentar, você vai ligar e agendamento. É impossível. Se você fizer isso, você está ocupando um tempo que você deveria estar atendendo clientes e não fazendo isso, onde você consegue ter uma pessoa bem paga ali, determinada para te ajudar. Acho que um ponto importante, Lavínia, que eu vejo que fez muita diferença para mim, e daí, obviamente, tendo a confiança de já ter vários clientes, né? No comecinho não conseguia, mas em algum momento, quando eu tinha desmarcação, e em cima da hora, eu falo, olha, infelizmente essa hora que já estava dedicada para você, agora a gente vai se falar no mês que vem. Tipo, cara, eu sou um profissional, não estou aqui à sua disposição para quando você quiser, na hora que você quiser, né? Demorou um tempinho, né? Teve uma maturidade aqui para chegar nesse ponto, mas fala, cara, sinto muito. Agora eu vou ter agenda para você daqui a 10 dias. Não é amanhã na hora que você quer, né? E assim, 1, 2 vezes que eu fiz isso, ele nunca mais marcou, né? Porque eu estava dando importância no meu tempo, que eu vi que eu não estava fazendo antes. A mesma coisa que responder o WhatsApp às 11 horas da noite. Não faço mais para cliente. O cliente me mandou o WhatsApp até 6 horas, 7 horas da tarde, respondo, não sei o que tá. À noite eu vou responder no dia seguinte. Eu não estou disponível 24 horas por dia. Eu sou profissional, tenho outros clientes, tenho outras responsabilidades, assim como ele também, né? Então o respeito ao tempo é uma coisa que tem que ser muito, muito bem delimitada, eu acho. Eu só queria falar sobre essa também. Eu acho que a gente entra aqui de novo na questão do modelo, né? Então, eu imagino, Lavínia, que você deve cobrar do cliente depois que você fez a reunião, ou depois que você fez algum trabalho para ele, correto? Então, aí, se ele desmarca, você fica chateada ou não? Não necessariamente? Então, vamos falar um pouco de modelo. Meu modelo, eu trabalho com consultoria fechada, eu não faço consultoria de valores imobiliários, é só o planejamento financeiro, eu cobro um FII fixo por um número X de reuniões com uma entrega, né? A pessoa sabe o que eu vou entregar para ela. O que eu vejo às vezes eu sinto que eu perco o engajamento do cliente quando ele começa a remarcar. Então, para mim, eu não sinto problema nenhum, não tenho problema com essa questão da remarcação, porque eu tenho muito trabalho e eu preencho o tempo fazendo outro trabalho. Aí, se o cliente não veio, eu vou fazer outra coisa. Agora, eu perco tempo justamente, né, fazendo follow-up, você vem, você não vem, montando agenda, isso é uma coisa que eu perco tempo fazendo agenda. Eu acho que são várias coisas. Então, assim, outra coisa, o Leanderson fala muito dessa questão de vender tempo. Eu não vendo tempo, eu vendo valor. Eu vendo o valor da minha entrega. Acho que o cliente que chega em mim, ele vem... Eu já discuti muito sobre isso também com algumas pessoas, né? Sobre quem é o meu cliente, quem é o meu nicho de mercado, qual é o nicho de mercado com quem eu quero trabalhar. E eu acho que eu quero trabalhar com um cliente que vem até mim para comprar o valor que eu entrego para ele, não o preço. Né? E é ver o valor da organização financeira. As pessoas que chegam até mim são pessoas que têm desorganização financeira. Então, eu ajudo a fazer organização financeira e mudar comportamento. É esse o meu propósito. Legal. Então, exatamente. Então, assim, de repente, se você tem um pacote fechado com aquele cliente, né? Então, imagina que você combinou com aquele cliente que ele está fechando um contrato que você vai dedicar a ele 20 horas por ano. Tá? E essas 20 horas por ano vão ser pagas através de uma anualidade ou através de uma mensalidade, etc. Então, se o cliente desmarcou, na verdade, ele já está pagando aquilo já está dentro do contrato, já está dentro do... Então, não necessariamente você vai deixar de ganhar, você simplesmente vai ter que fazer aquilo em outro momento, e isso vai te gerar aí um trabalho operacional de agendamento. Mas, enfim, existem N formas de você fazer seu modelo, então depende muito do modelo. César, o que acontece quando o cliente desmarca? Fico feliz.
Tenho que confessar isso para vocês, porque eu tenho um grau de quantidade de coisas para fazer, que me dá um alívio. Eu falo, bom, eu consegui adiar aqui alguma coisa. Eu sei que isso não é exatamente uma coisa engraçada, não é? A gente dá risada, não é engraçado, né? Então, obviamente, eu estou trabalhando para que isso não aconteça mais, né? Mas, assim, para mim não é exatamente ruim, eu acho natural. Eu trato de forma natural. Eu acho que isso vai estar no preço, vai acontecer, né? Então, a gente vai ter que ter esse trabalho mesmo de remarcar. Faz parte. É bom que deu uma ideia para um próximo tema de meetup, que aqui que você falou, na verdade, não é a questão de desmarcar e um cliente que não vai pagar. É o cara que o cliente que está como se fosse o Smart Fit. Ele está pagando e não está indo. Qual que é o risco disso? Daqui a um tempo ele não ir mais, ele desistir. Então, talvez um tema até de engajamento de clientes, né? O que faz um cliente engajar e manter de fato engajado, que é o que você bem falou, né? A gente falei de tempo aqui, mas no final o que engaja, é um tempo que traz valor agregado. Então, esse é um ponto importante. Não é o risco de perder o cliente. Acho que tem a remarcação natural, que faz parte, do mesmo jeito que você remarca o seu médico, se não for uma coisa urgente, e tem o cliente que vai empurrando com a barriga, exato, que aí é um problema um pouquinho mais sério. Vamos lá, só queria acrescentar que essa não é uma fraqueza só do planejador financeiro. Todas as profissões autônomas sofrem com isso. Se você perguntar para o dentista, ele sofre remarcações. Se você perguntar para o médico, ele sofre remarcações. Para o advogado, sofre remarcações. E isso que eu falei, eu aprendi com uma fisioterapeuta, que na hora que eu fui contratar 10 sessões de fisioterapia, falou o seguinte, desmarcou com menos de 24 horas, perdeu o horário. Tá pago, não quero saber. Não tinha conversa. Ah, morreu minha mãe, por isso que eu não vi. Azar. Né? Vamos lá. Pena. Pessoal, pulando, eu queria só a gente avançar um pouco mais nessa última meia hora, porque se a gente não falar de ferramentas aqui, eu acho que é um ponto essencial desse meetup que vai faltar, e depois a gente fala disso e parte para só perguntas, então. Aqui foi uma estatística interessante que a gente trouxe, né, acho que todos nós sabemos que os Estados Unidos é um benchmarking, né, nesse serviço de planejamento financeiro. A gente já viu aqui, já mostrou propagandas de 30 anos atrás na televisão vendendo planejamento financeiro. No Brasil, a gente está chegando agora nisso, né, em ter, inclusive a Planejar está fazendo propagandas na televisão, ainda em canal fechado, mas olha que legal isso, né? Está começando a aparecer esse tipo de serviço na televisão. Nos Estados Unidos já aparece há 30 anos. Vai ter, né, também, mas é uma parte mais de educação financeira, né? Exato, é verdade. É verdade. A gente vê muitos clientes que vieram da educação financeira. Mas a Planejar começou comigo com a Diana, né? Boa. Olha os garotos propaganda aqui, verdade. Mas, enfim, os Estados Unidos já está há 30 anos na nossa frente nesse mercado. E acho que eles têm estatísticas muito interessantes para nos mostrar. E aqui é uma das estatísticas bem interessantes, né? Num país onde já tem ferramentas de planejamento financeiro, olha qual foi eleita a mais valiosa de todas. CRM. CRM foi a ferramenta eleita como a mais valiosa dos planejadores americanos para exercer o seu trabalho. Temos ferramentas CRM no Brasil? Pô, um monte, né? Será que estamos usando essa ferramenta, né, da forma adequada? Acho que muito dessa discussão aqui vem dessa forma. E a segunda, aí sim, ferramenta de financial planning. E quando a gente entra nessa estatística de financial planning, ferramenta de planejamento financeiro, pode mais um slide, Thiago. Aí sim, lá a gente vê lá fora que já tem ferramentas super bem consolidadas, né, super evoluídas ali, Money Guide Pro e Money Advisor, são algumas ferramentas de planejamento financeiro em si, que a gente já vê lá nos Estados Unidos. Só que olha que interessante, também num país com 30 anos à frente de nós, uma estatística de 2014 mostra que a ferramenta, em terceiro lugar, não usa software de planejamento financeiro. E em quarto lugar, usa Excel. Num país que tem ferramentas de planejamento financeiro, tem empresas que preferem não utilizar
ou até utilizar Excel. Então, eu queria que vocês agora, empresas, e depois aí abro para perguntas também, comentassem um pouco isso. Que ferramentas vocês utilizam para ganhar produtividade? Só acho que 2 comentários rápidos. Primeiro, assim, não usa software, foi como eu comecei. 6 anos atrás, que foi 2013, né, um pouquinho antes dessa estatística, se tivesse me perguntado, eu ia falar, não uso software, porque eu fazia no HP e no Word o relatório. Foram 3, assim, e aí vi que ia ser difícil de escalar, aí montei uma planilha para fazer dessa planilha um relatório, e depois eu vim para a GFI, daí a coisa mudou. Mas, de fato, em 2018, daí você vê que já não tem mais gente, eu acho, né, que não usa nenhum software. Não. Aqui, Cacô... Você quer 2014. Né? Não, mas a pesquisa aqui é quando você utiliza software, né? Qual que é? Tá. Entendeu? Então, ali tira quem não usa software e usa Excel. Então, continua tendo gente usando. Ali a amostragem... A gente visitou em Chicago ano passado, tinha empresa lá usando Excel. De fato, várias empresas, né? Mais de uma. Mas no slide anterior que me chama a atenção do uso do CRM, né? E eu me lembro, trabalhando no banco, o banco tinha milhões de dólares para usar um CRM, eu me lembro do meu chefe falava, você sabe qual é o melhor sistema de CRM que existe no mundo? Eu falei, poxa, deve ser esse, né? O banco investiu milhões de dólares. Eu falei, não, o melhor é aquele que você alimenta. Pode ser os seus contatos do Outlook, pode ser os sistemas Rambos, o Bitrix, ou qualquer que seja. Você pode pagar milhões de dólares. Se você não alimentar com informação, não vale de nada. Se você usar os seus contatos do Outlook e colocar toda a informação que você precisa, ele vale muito. Então, mas de qualquer forma, eu considero como sendo o mais valioso. Eu comecei com o Excel, então fiquei bem firme aí no Excel, montei várias planilhas, relatórios, VBA, e hoje eu uso um sistema. Então, eu tenho um sistema próprio, demorou um tempo, ainda está demorando para ficar perfeito, assim, aos meus olhos, mas evoluiu bastante, porque o Excel chegou uma época que tudo... o problema do Excel é o seguinte, se deixou pronto para você dar um passo à frente, eu que não sou tão especialista assim no Excel, tenho só avançado, mas aí você se perde, aí que você vai mudar aquela planilha, aí você muda a planilha de todo mundo, e já um sistema é mais rápido. O sistema da Dell hoje, ele é muito prático. Então, é um sistema que faz o planejamento financeiro completo do cliente, envolve todas as áreas. No entanto, consegue fazer o que o Thiago do Grana Justa falou. Terminou a reunião, eu consigo ter essa sistemática, durante a reunião eu alimentei esse CRM. Então, a metodologia da Dell é durante esse bate-papo. Então, eu tenho um material, então eu estou conversando com o cliente, eu já estou alimentando o CRM, estou batendo um papo com ele, a gente está conversando, está falando do plano de ação e já estou colocando o CRM. Agenda, eu uso o Google Agenda do Google, que eu acho que é espetacular. Inclusive, eu tenho ela dentro do meu sistema também. O Google Drive é muito bom, eu uso ele. Mas o CRM, ele é fantástico, porque você consegue traçar o plano de ação. Então, o meu modelo de negócio, eu traço o plano. Então, o meu cliente ele quer chegar aqui. Se tem 10 paradas, cada parada é um plano de ação. E aí, naquela reunião, a gente tem que chegar naquele plano de ação. Olha, a gente vai fazer isso? Legal. Então, eu vou te acompanhar. Então, a gente pega bem pesado. Então, a gente acompanha mesmo o cliente. Então, tem cliente que semanalmente, diariamente, mas a gente acompanha para ele cumprir aquele plano e dar um resultado fenomenal. Mas isso, a gente precisa ter o CRM para te empurrar. Porque quando você tem 5, 10, 15 clientes, é beleza. Agora, quando você tem 70, 80, é muito complicado, porque você conversou com o cliente aqui, deu um plano de ação, ele tem um plano de ação para fazer, se você não tem uma ferramenta para te lembrar, para te mostrar que ele não fez isso, aí você se perde. Aí eu acho que fica um pouco mais complicado. E a plataforma da Dell aí está liberado para quem quiser conhecer, mas tem que ir lá, viu?
Quando são perguntas para você. Quando você fala tem que alimentar, eu alimento o CRM, você está falando do seu sistema? Ou você está falando de algum CRM que você contrata e o sistema é de planejamento financeiro? Você está falando do seu sistema. Entendi. Tá, legal. E é o seu sistema que te avisa das coisas ou é a agenda do Google? É a minha equipe que me avisa. Então, eles que puxam minha orelha, eles que me direcionam. Então, na realidade, eu tento atuar mais. Então, o meu sistema ele é voltado para avisar. Eu estou desenvolvendo um aplicativo para o ano que vem, para escalar, para notificar, né, o cliente. Então, notificar em cima dos planos de ação. Então, vai facilitar um pouco a minha vida. Facilita do cliente também, mas a minha também. Desde que ele não desacione a notificação, né? Eu vou responder da Atma agora, mas vou responder de forma um pouco mais ampla, porque acho que a gente está falando de produtividade, então o assunto é um pouco mais amplo. O meu foco, quando eu estava montando a empresa, foi primeiro sistematizar a parte operacional, né? Então eu contratei um sistema de assinatura de contrato online, de pagamento online, contratei o Google Suite. Então, toda a empresa está dentro da nuvem, a gente tem o cofre do cliente dentro da nuvem, com todos os documentos possíveis e imagináveis da vida financeira dele, e os relatórios, as anotações que a gente faz do cliente. A gente usa o Trello para fazer o fluxo de projetos. Que mais? A gente usa o Slack para comunicação interna. E de ferramenta de com dinheiro para fazer consolidação de carteiras de investimentos, que é sensacional. E para fazer o planejamento financeiro, a gente usa Excel, porque até hoje é o que a gente teve acesso, ou você monta o seu próprio sistema, a não ser que tenha alguma venda que eu não esteja sabendo, mas todos os sistemas que eu conheço são próprios e ninguém vende, né? Então, e tem algumas pessoas montando sistemas, mas eu não vi nenhum pronto ainda à venda. A gente também está montando o nosso, mas eu entendo que esse é um trabalho que, assim, não vai sair de uma hora para outra, porque tem que ser muito bem feito. Então, você começa desde o cadastro até o acompanhamento do plano de ação, passando por todas as áreas do planejamento financeiro. Então, assim, eu não acho que é simples fazer um sistema de planejamento financeiro, a não ser que alguém aqui me dê alguma outra ideia. Que legal. E o Excel é bem difundido, é conhecido no mundo todo, né? Então é fácil de flexibilizar. Todo mundo sabe usar, etc. Bill Gates agradece. Vamos lá, pessoal. Eu acho que aqui tem como dividir de algumas formas aqui essa discussão. Primeiro, tecnologia é o que ganha produtividade, isso é fato. Quem deveria estar aqui agora é um outro sócio nosso aqui, o Magno, que ele cuida de boa parte das ferramentas que ninguém vê, e é justamente o que ganha tempo. Ele fala sempre que tem um protocolo PPT, e não é PPT de PowerPoint. São pessoas, então tudo é movido por pessoas, processos e tecnologia. Pessoas somos nós, processo, é a metodologia que você cria e como se alimenta-se de tecnologia. Ponto. Então esse é o primeiro ponto. E aqui a gente vai falar de metodologia e de tecnologia. São duas coisas que elas se complementam, mas o que tem que vir em primeiro lugar, e a minha visão, Leanderson, é a metodologia. Metodologia é como você lida com as pessoas, como é que você vai impactar. Minha mãe tem 66 anos, minha mãe não vai abrir Excel, minha mãe não vai usar software, então com certeza tudo isso não vai servir para nada. Então por isso que essa é a minha prova que metodologia vem antes de tecnologia. Então, para quem me conhece nos mentorings, o que eu faço no mentoring? Eu uso uma folha de sulfite. E a folha de sulfite é para nada, de fato. É só para direcionar a conversa, para anotar, e porque o que eu estou fazendo ali é um impacto muito maior. É assim que eu fazia com meus primeiros clientes. Meus 40 clientes eu atendia a folha de sulfite. E fazia um grande impacto na vida das pessoas. Então, e a tecnologia vem para ajudar de duas formas. Aí eu vou dividir. Uma que é essa caixinha aqui, Financial Planning, que é o Excel e Money Guide Pro, e seja o que for, e todo o resto. E todo o resto são ferramentas... Aliás, desculpa. Eu diria que até o CRM ele tem uma questão muito importante, particular de acompanhamento, mas tem todo esse suite de softwares e sistemas que fazem o back-office. Então a GFI ela começou com papel sulfite, você encontra isso em qualquer lugar hoje em dia, há um bom tempo. Depois a folha de sulfite, a gente começou a usar o e-mail junto com folha de sulfite.
Aí a gente percebeu que tinha que um scanner, lembra do scanner? Para escanear contrato. E aí a gente começou a fazer ferramentas. Então, a metodologia nossa, ela está na versão 5.9 e só não está na 6.0 porque a gente vai levar ela aí sim para uma plataforma também. E plataforma é que nem criança, ela nasce, bebê, vai indo, vai crescendo, uma hora ela cresce, vira adulta, e aí vai talvez para uma plataforma onde você tem dinheiro para investir, tem para investir, não que a gente tenha, mas talvez aí o esforço para agora colocar esforços para isso. E por que eu falo que essa metodologia está na 5.9? Porque a GFI tem hoje 8 anos de atendimento, mas com planejadores são associados 6, e cada ano nós fizemos uma metodologia. A primeira, depois feedback dos clientes. A segunda, com planejadores e clientes, feedbacks. Terceira, quarta, quinta, até chegar num nível de eficiência onde aquela reunião você sabe exatamente o que fazer. Isso não tem a ver com tecnologia, pessoal, tem a ver com a metodologia. Levar isso para a tecnologia, você tem que estar muito bem confiante daquilo que você está entregando para o cliente. E ao longo desse período, como a gente focou muito na metodologia, basicamente o Excel, que foi virando VBA, que foi virando um monte de coisa, é um monstro, mas é um monstro hoje que nasceu pequenininho. Só que em paralelo, a gente pegou também automação para contratos, em algum momento fez sentido, DocuSign, aí a gente começou a usar o Vind para parte de pagamentos, Bitrix para CRM, aí a gente foi usar o ShareFile para arquivos. No final, nós temos uma concha de 20 softwares que a gente utiliza aqui, acho que mais até de 20 softwares, e essa rede toda de softwares, no final, ela tem que ser transparente para o profissional que usa e, obviamente, para o cliente. Então, levar o Excel para uma nuvem, para uma plataforma, enfim, é algo natural que acontece, mas realmente não gere ansiedade que isso vai ter que acontecer de uma hora para outra. Ele vai crescendo se você for atendendo sozinho. Ou buscar realmente alguém que foi nessa isso. Infelizmente, no Brasil, ainda não tem alguém que ofereça tudo integrado, e sim ainda pedaços. O Imani Advisor, eu conversei com eles nos Estados Unidos há 2 anos, e eles não têm o menor interesse de trazer isso para o Brasil, por vários motivos, principalmente porque lá são milhares de profissionais, 5 trilhões de dólares circulando nesse mercado, e aqui não tem nenhuma massa crítica. Mas o Imani Advisor, para quem quiser entrar no site hoje, anota aí, você vai ver que ele faz praticamente tudo isso integrado. No Brasil isso vai acontecer, a maturidade do mercado, e acredito que a GFI vai fazer isso algum dia, mas deixa só spoiler aí. Okay. Bom, eu achei que eu ia falar que a gente usa o CRM, é o Pipedrive, que a gente usa. Estamos analisando para até o fim do ano talvez migrar para o Pipefy, que é um outro, que é um pouquinho mais amplo. E eu achei que era isso e o Excel. Mas, na verdade, conforme você foi falando, fui pensando, né? Porque a gente usa o Excel também para os clientes individuais, mas nos clientes corporativos, além do Excel e do formulário prévio que a gente manda, na hora do atendimento, eu uso a folha de sulfite e a caneta, e vou lá psicografando e rabiscando, e, enfim, todo desenho ali com ele. Aquele rabisco eu levo, obviamente que a pessoa anota ali o plano de ação na hora, faço ela anotar também, porque o ato dela anotar vai reforçar isso, né, nela. Exatamente. E depois, quando eu pego aquele meu rabisco, eu consolido num relatório que eu mando por e-mail para ela. Né? Mas assim, só para passar limpo, na verdade. Então, são todos sistemas que eu hoje uso lá no escritório para cada uma das atividades. Bom, com relação a ferramentas, a gente está ainda bastante embrionários. Então, hoje a ferramenta principal é o Excel, e como o Leanderson bem colocou, a planilha, entradas e saídas, o que eu tenho, o que eu devo, balanço patrimonial, todo mundo consegue fazer isso rapidinho lá no Excel. Já tem uma ferramenta para trabalhar, e é fundamental para trabalhar. Mas o mais importante também, eu acredito que é você saber conduzir a metodologia com o cliente. Essa metodologia que faz com que as reuniões fiquem produtivas e comece a desencadear uma evolução de temáticas com o cliente para ele poder ir percebendo por onde você está conduzindo ele, porque são muitos assuntos para resolver. E se o cliente entrar numa espiral de pânico, ele trava, ele fala, não, é muito para minha cabeça, obrigada, e vai embora mesmo. E o solve do Excel não resolve, nem o help.
Mas a gente está sentindo já somos 6 planejadores, a casa já cresceu bastante, então já começa a ser importante ter algumas ferramentas de produtividade. A primeira que a gente está adotando é uma que para ajudar no agendamento, que é o Doodle. Estamos ainda testando para ver se vai realmente ajudar ou mais atrapalhar, mas parece que vai ajudar. Depois vai vir o Vind, a gente já sabe quem vem, mas ainda não veio porque ainda não coube no budget. Mas vai vir o Vind, depois provavelmente o DocuSign. Já estudei o Bitrix, o Pipedrive, o Pipefy, todos esses foram citados. Ainda acho que não é o momento, mas a gente está começando a usar o Trello, que já ajuda bem. É gratuito até 10 quadros. Então, para iniciantes aí, é bom. Word, PowerPoint sempre também para apresentações de propostas, enfim. E Google, né? Google Suite, Google Agenda, Google Maps, Google Tudo, Google Mais. O que vocês acharem que Google pode ajudar, a gente usa. Uber, Waze, e agora entrou o WhatsApp Business, que eu tô... O quê? Eu não... WhatsApp Business? Como não? O WhatsApp Business acabei de instalar e estou tentando entender as ferramentas que ele dispõe para uma ação um pouquinho mais massificada. Parece que ele pode ajudar bastante a gente. Então, é um aprendizado constante, até porque este mercado de ferramentas, pelo amor de Deus, não pode nascer soluções novas, né? Então, a hora que você pensa que aprendeu, tem uma coisa melhor, você fala, poxa, já tenho que migrar. Então, é um desafio, mas é necessário para ganhar essa escala de produtividade. Aliás, me chama a atenção ali o CRM no meio, porque, de fato, aquilo que eu falei, qual é o nosso core business? Para trazer a receita que a gente quer e o engajamento e a felicidade dos nossos clientes para eles nos recomendar sempre. Relacionamento, gente. Essa é uma profissão de relacionamento. Então, se você não gosta de gente, não dá para fazer essa profissão. Simples assim. Boa. Vai lá, Diana. Duas coisas, na verdade. Você falou do WhatsApp, Eli. A gente usa pouquíssimo e-mail, porque, assim, eu acredito que quando o WhatsApp é bem utilizado, ele ajuda muito, porque você tem uma linearidade da comunicação e você tem um lugar único onde você busca tudo o que foi conversado com o cliente. Você pode mandar documento pelo WhatsApp, você pode recortar a tela, fazer bolinha, fazer flechinha, explicar as coisas para o cliente, mandar áudio, etc. Só que você tem que saber separar o WhatsApp pessoal do profissional. Então, o que eu faço na empresa é que eu tenho o WhatsApp específico da empresa, né? E eu quero que algum dia todo mundo que trabalha comigo também tenha o seu separado, que tem o horário para desligar, que fica desligado no final de semana. E cada vez que a gente vai trabalhar especificamente para aquele cliente, a gente faz um backup do WhatsApp que você faz em 10 segundos. Você vai lá, copia e cola o WhatsApp inteiro para pasta de anotações do cliente. A gente usa o OneNote, que funciona muito bem também, excelente ferramenta de anotação, né? Então, o WhatsApp é sensacional porque você deixa toda a equipe que atende o cliente ali, você deixa o núcleo familiar ali e tá todo mundo sempre informado. Não tem essa de, eu esqueci de copiar o fulano de tal no e-mail, ou mandei o e-mail, não sei quando que eu mandei, você vai lá fazer o search, né? Então, você busca toda a informação num lugar só. Então, assim, eu acho que, eu não sei se é ingenuidade minha, mas eu acredito que o WhatsApp, ele substitui o CRM. Enfim, né? Enfim, né? Então, eu acho que talvez o WhatsApp junto com o Trello, né? Porque no Trello você controla todas as tarefas que vão ser feitas e as datas de entrega, etc. A gente pode fazer aí um mix aí e falar que isso é um CRM. Enfim, quando a gente manda e-mail para o cliente, inclusive a gente copia, recorta o e-mail enviado e cola no WhatsApp para saber que mandou aquele e-mail, e é só em casos muito específicos. Eu peço para o cliente não mandar e-mail.
tá? Porque eu acho que o WhatsApp é muito melhor. E outro ponto, eu acho que foi uma grande libertação, vocês falaram muito da folha sulfite, eu também usei muito a folha sulfite no começo, e a partir do momento que eu instituí que a empresa era paperless, isso foi um ganho enorme de produtividade. Então, todas as reuniões que eu faço são todas no computador. Eu anoto tudo no computador. No começo eu usava a canetinha, aquela que escreve na tela, tem que ter um bom computador, né? Um computador moderno. E depois eu perdi a canetinha, comecei a anotar. Perdi duas, na verdade, né? Falei, quer saber? Desencana dessa canetinha. E agora eu digito mesmo, eu digito rápido e tal. Então você tira... Você tira, eu achava que era meio, que não era muito educado ficar digitando na frente do cliente. Agora eu explico, olha, eu estou com um computador porque eu estou anotando, ok? E eu acho que é um processo a menos, você tem que digitar, né, olhando para o cliente. E é um processo a menos, se você escreve, depois tem que escrever de novo, né? Então você perde em produtividade. E se você já anota dentro do OneNote, que é o caderninho do cliente, organizadinho, etc., e a coisa está online, você está ali com, por exemplo, com o notebook, você vira para o seu desktop e olha para o OneNote, já está toda a anotação que você fez ali. Então, acho que ajuda muito. E a gente não imprime relatório também. Isso foi uma grande libertação, porque é um processo, tem um processo de imprimir, né? Então, é um processo a menos. A gente manda tudo online mesmo, se o cliente quiser, ele imprime. Boa. Passando para a reta final aqui, até para ter perguntas, online aqui não veio nenhuma, mas tem uma discussão boa do Antônio sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um tema importante para nós planejadores, que entra em vigor em agosto de 2020, né? E aí veio até uma sugestão de um próximo tema aqui do Meetup, para a gente falar de regulamentação, leis, etc., que essa lei aí entraria a mais no mundo do planejador. Dúvidas? Pessoal, caminhando aqui para o final. Perguntas? Vai lá. Eu só queria fazer um comentário sobre a questão da impressão, porque eu atendi uma cliente hoje, eu queria imprimir o relatório dela, porque ficou o máximo, ficou lindo. E aí assim, não deu tempo de imprimir. Aí eu falei para ela, eu queria te entregar impresso, tá? Ela virou para mim, não, você tá louca, não quero isso impresso. Imagina se a faxineira vê qualquer coisa assim, entendeu? Ela não quer ver os dados dela impresso. Ela falou, não, um e-mail e tá ótimo. Acho que também entra para essa questão de produtividade. A nossa profissão, ela é uma profissão de contramão. Significa o seguinte, quando tem crise, o cliente procura a gente, né? Quando você pensa que você vai descansar, é quando ele mais quer falar com você. Então, assim, minha agenda de feriado já lotou, os próximos feriados, que vai cair de sábado, os clientes querem essas datas. Eu tenho certeza que o Natal vai ser comprometido, o Ano Novo também, aquela semana entre Natal e Ano Novo também. Então, assim, você pensa que é férias ali para o planejador, não é. Então, é comum você estar lá na praia com a família, ter que ficar já cuidando de agenda lá na praia. Então, se você quer ser produtivo nas suas férias, nessas datas, tem que gerenciar também. Agora, se você quer fazer receita nessas datas, é super propício também. Então, você que vai resolver se você fecha ou não a sua agenda. Bloqueado para a família, né? Aquela coisa. Excelente ponto. Assim, eu já tive anos em que eu falei, eu vou aproveitar essa época, vou acelerar, vou ganhar dinheiro. Na época ainda fazia muita coisa que eu tinha comissão, venda consultiva. E foi espetacular em termos de grana. Chegou em fevereiro, eu estava batendo pino, não sabia meu nome. Porque eu não tinha tirado férias, estava trabalhando que nem um louco. E daí comecei a ver o preço que eu estava pagando de tudo que eu tinha trabalhado. Então, precisa só tomar cuidado com a coisa de produtividade. Assim, o descanso e recuperar é importante. E outra ponto importante também para lembrar, né? A gente sempre fala aqui da questão dos horários nobres do planejador financeiro. Então, muitos dos nossos clientes vão ser CLTs. Qual horário bom para ele? Ou manhã muito cedo, mas principalmente depois das 8h19. Então, a gente recebe os clientes aqui, né? Então, os nossos escritórios ficam lotados e é onde tem mais disputa de sala, demanda de horário, a partir das 6, 7 horas, porque o marido e a esposa se reúnem, muitas vezes buscam um filho, e a gente sugere até que o filho participe, mas a família vem à noite. Então, à noite, horário nobre, não gosto de trabalhar à noite, etc., vai realmente reduzir muito
a capacidade que os clientes vão precisar desse horário, é o horário nosso, né, de demanda, e sábado. Então, independente do nicho, independente da pessoa, você vê muito dono de empresa, diretor, que vem aqui, inclusive, de bermuda e chinelo com a esposa, né? Então, ou seja, independe de fato disso, é onde ele se sente mais confortável para olhar para a vida, onde ele vai correr, vai querer almoçar com a família, vai fazer um planejamento financeiro, né? E depois tem um sábado livre. Então, sábado também é bastante lotado aqui, por incrível que pareça. Então, se falar de tempo, né, espere realmente trabalhar em horários alternativos, principalmente final da tarde para a noite, e sábado também é um horário importante. Né? Senão você reduz muito sua capacidade de atendimento. Deixa eu chamar o Marcelo, que ele quer contribuir também. Vai lá, Marcelo, com seus controles aí. Oi, pessoal, estão me ouvindo aí? Estamos. Opa, beleza, vamos lá. Só voltando aí também, eu ri demais aqui, viu, Caco? Eu já trabalhei muito final de semana, sábado, ano passado trabalhei até o último dia que deu perto do Natal, e se quisesse ia mais, porque tinha cliente querendo fazer demanda, principalmente depois da virada do ano, é quando o pessoal faz todo lá a sua prece, 7 pulinhos no mar, barquinho para Iemanjá, tem várias reuniões já marcadas para o mês inteiro. Então, aí, querendo ou não, planejador que está disposto a trabalhar, eu já falo que tem agenda sim, sábado, domingo, estou atendendo. Mas, claro, tudo tem que ter uma pausa, eu acho que a gente também merece um descanso, porque senão, tanto problema dos outros, você acaba gerando um problema para você mesmo, né? O legal, assim, só voltando no sistema, hoje nós criamos um sistema próprio, em 2018, a gente finalizou toda a implantação do nosso sistema para todos os planejadores que estão na base, todos os inputs do cliente são feitos via sistema, igual o pessoal da Dell faz também. O cliente está conversando comigo, eu faço todos os inputs, desde a parte cadastral que eu vou colocar no contrato, até a parte de onde eu gero o relatório. Então, eu coloco todos os inputs ali. Porém, infelizmente, ainda custa muito caro linkar todas as coisas, a agenda, linkar a parte de CRM, colocar tudo isso num único local, isso custa muito dinheiro e demanda muito tempo, por quê? Querendo ou não, nós queremos que a empresa funcione tudo muito engajado, voltado para entregar um resultado mais rápido e com escalabilidade também. Para poder fazer isso tudo, a gente utiliza muito bem também com uma colega o WhatsApp Web. Eu, Marcelo, também prefiro ter um celular próprio de trabalho. Eu tenho meu número que eu desligo no final de semana, claro. Se eu não consigo agendar um cliente esse dia de semana, que ele me solicitou uma demanda exclusiva no sábado, eu sempre crio aquela exceção, mas citando para ele que é uma exceção mesmo, naquele dia, porque eu tento passar esses dias próximo para resolver minhas coisas também, porque querendo ou não, eu fico final de semana e pós-horários, às 6, às 7 horas também, eu deixo aí atendendo os clientes. Então eu faço essa diferenciação também. Crio grupos no WhatsApp para atender a demanda dos clientes, casal, filhos. Eu crio grupos para poder otimizar meu tempo, porque conversar com um, conversar com o outro dificulta muito, e depois fica dispersa as conversas, eu tenho que juntar cada uma para poder ligar os pontos. Então eu falo, pessoal, concentra tudo dentro do grupo para facilitar, porque senão, para mim, eu fico perdido também. Outra coisa, nós fazemos o acompanhamento do cliente pelo Monday. Não sei se vocês já ouviram falar dessa plataforma. A gente cria um sistema de planilhas mesmo, onde todos os inputs são feitos por lá, desde o detalhamento de como está sendo o acompanhamento, seja mensal, trimestral, semestral, que seja, como está sendo a meta do cliente, se ele cumpriu com aquilo, além de ter o sistema, claro. O sistema é muito voltado para gerar o relatório, que é onde que a gente vai colocar todos os dados e fazer o cenário funcionar, como se fosse um Excel, só que ele trabalha a nosso favor sem ter que fazer algum controle dele. Mas, dentro do sistema, agora a gente está lançando um aplicativo de celular. O aplicativo ele vai vir principalmente para poder fazer o quê? Lembrar o cliente, ele conseguir visualizar na palma da mão dentro de um metrô, dentro do carro dele, como é que está indo, os projetos dele, isso é importante, ele conseguir visualizar a meta dele, a gente criou um sistema dele conseguir visualizar como estão os aportes de depósito dele anual, e não só isso, como está uma projeção dos investimentos dele. Então a gente colocou isso tudo dentro do aplicativo, está em testes pilotos agora e vai ser lançado em outubro para todos os clientes da base que estão ativos hoje com o planejamento. Fazemos planilhas também no Excel em casos esporádicos. Por exemplo, a gente fez um comparativo de um cliente que acreditava que o imóvel estava sendo muito bem valorizado. Então, foi um caso esporádico que a gente fez para eles. Mas eu envio planilhas que eu tenho na base para clientes fazerem o controle pessoal deles. Mas eu não uso planilhas hoje, eu, Marcelo, no caso, né?
não uso planilhas no meu dia a dia. E por fim, os contratos a gente envia online pela plataforma DocSign, não sei se vocês já ouviram falar. Muito bom, o contrato já vai assinado, o cliente fica com o contrato assinado. Eu não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso, até os clientes de Belo Horizonte preferem a plataforma pela facilidade. Os pagamentos pela PagSeguro, tanto o pagamento, eu tenho o aplicativo no celular. Outro dia, a maquininha que eu estava com ela não funcionou, eu abri o PagSeguro no celular, digitei os dados do cartão, quer dizer, ele digitou os dados dele, né, para passar mais segurança para ele, e dali ele já fez a compra, já entrou na empresa, tudo muito prático e rápido. E por fim, a agenda a gente utiliza o Outlook. Então, assim, são vários itens, várias ferramentas que a gente usa para poder entregar um resultado de ponta para o cliente. Claro, chegar num patamar de fazer tudo junto, como o Thiago da Grana Justa comentou, de um outro colega, demanda tempo, trabalho e muito dinheiro envolvido nessa jogada aí, com certeza. Mas, assim, o que a gente puder fazer para o cliente, com certeza a gente vai tentar entregar o melhor resultado. Valeu, Marcelo. Obrigadão pela contribuição. Império de BH, Thiago, Grana Justa do Rio também participou bastante. E é legal essas empresas, né, que fazem parte do ENEP, todas estão abertas a ir lá, sei lá, conhecer, tomar um café. Isso é bacana porque está todo mundo aqui nesse espírito colaborativo, né, Edson, de se ajudar. Vamos lá, pessoal. Finalizando aqui, então, só os últimos slides, Thiago, por favor. Queria avisar que todos os nossos meetups ficam gravados no nosso canal do YouTube, Academia GFI, tá? Todos estão lá, então eu vi o pessoal pedindo o nome dos sistemas e tal, é só assistir o vídeo depois que vai estar lá no YouTube, é só retomar tudo isso daí, tá bom? Para quem fica, a gente tem agora o momento networking, que até vocês têm, próximo slide, as bolinhas aqui para ajudar a identificar em que momento está e aí facilitar esse networking. Para terminar, a gente sempre faz o sorteio do voucher de 20% para as próximas turmas aqui. Já deixei a dica para o pessoal online. Quem falar o nome do módulo 3, que tem muita referência ao que a gente falou aqui hoje, em primeiro lugar no chat, vai levar o voucher de 20% para a academia, para a próxima turma. Coloca aí o site, Thiago, para ver. E eu vou pedir ajuda para Lavínia, que contribuiu bastante hoje aqui. Quem vai ganhar o voucher presencial para a próxima turma que a gente vai ter da academia? Amanda Parlamento, tá aqui? Amanda! Aê! Parabéns! Vem cá, vem cá. Finalmente, olha lá. Presença não é a primeira vez, e hoje a gente vai tomar aquela cervejinha que a gente tinha falado, né? Legal, bacana. Para quem não sabe, a academia, põe lá em cima, Thiago, a gente tem como missão, né, ser o centro de excelência em aprendizado e networking para planejadores financeiros independentes. Então, o Meetup faz parte dessa nossa missão de realmente estar incentivando isso, esse aprendizado, esse networking aqui entre nós, porque a gente sabe que tem um mercado gigantesco a ser construído no Brasil e a gente então se esforça para fazer isso acontecer. Obrigado, pessoal, pela presença, obrigado, pessoal online aí. A gente continua aqui batendo esse papo e vamos até o próximo, última quinta-feira de outubro, se não me engano é dia 31 de outubro, se alguém puder confirmar, E o tema vai ser, a gente já sabe, o tema vai ser a viagem aos Estados Unidos, que vai acontecer agora para o Congresso. Então, sempre à volta do Congresso, a gente faz um meetup sobre isso, esse benchmarking maior que a gente tem, que é que a gente vai todo ano lá fora buscar o que tem de mais novo para trazer aí no meetup e a gente discute sobre isso. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite. A gente continua aqui. Valeu.